Manda pra mim. Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna. Um podcast com o maior ROI da internet. Agora que você demorou tudo. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias. Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro. Investigando a vida como ela é. Bem-vindo ao mundo real. Nossa, bem-vindo ao Beyond the Cave. Boa tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cage aqui. Bem-vindos. Nem fudendo, bem-vindos, seus arrombados. Temos um convidado maravilhoso. Episódio de gala, mas antes de apresentá-lo devidamente, Caio César Fernandes. Que prazer, estar com você de novo, cara. Tamo junto, brother. Nós temos algumas obrigações, não é verdade, meu amigo? Bom, primeiro, você tá chegando agora, né? Já soube do nosso convidado, chegou aqui, não sabe o que rola. Por favor, temos um vasto material. E extenso de material aí. Quantos episódios, Reginho? O PV, você que tá aí, quantos episódios, velho? 200? Uma meia dúzia? 10? Eu acho que é uns 217 já, hein, cara. 217? Eu posso acessar aqui pra dar uma olhada. Mas dá uma olhadinha aí, procura, gostou, curte. Essa é a primeira coisa, né? Vai lá no @BeyondTheCavePDC, não pode esquecer. Tá, curte, compartilha, comenta aquela porra toda. Faça sua contribuição. Manda pros amiguinhos, né, meu velho? É importante. 200 e quantos, então? Não descobriu aí, não? Eu acho que soltou uns 210 já. Mas gravado deve ter mais uns 3, 4 pra soltar, viu? É. PVzito, eu acho que é isso, se eu não me engano, porque eu que soltei no Spotify os últimos, acho que é mais ou menos isso aí. E se o cara... Você soltou no Spotify, Reginho? Ai, que gostoso. Não, tá bom, vai começar? Vai começar a quinta série, a gente vai começar a quinta série de verdade. Só pra saber. Você quer? Então tá bom, você aguenta, meu velho. 207 episódios. Boa, garoto. 207, obrigado. E o cara que já foi pro @BeyondTheCavePDC, curtiu, comentou, ele dá o próximo passo que tá ali na tela, né, Caião? Como é isso aí, cara. Vai lá, apoia.se. Como é que chama isso aí? Beyond. Não, mas a barrinha, como é que é? É barra ao contrário, né? É, barra inversa. Barra Beyond. Então, de novo. Apoia.se. Apoia.se, meu velho. Barra Beyond. BYOND. R$20 por mês. Faz parte do nosso grupo de apoiadores. Ganha uma dessas belas camisetas, Caião. Essa eu trouxe. Olha lá, você tá com edições especiais novas agora. Eu tô com uma aqui, que é uma frase do José Bonifácio. Essa aqui é do Dom Pedro I, que é um cara que a gente gosta bastante também. E tem várias, né? Você pode escolher a camiseta. Olha lá, ganha a camiseta. Vou te falar que tem uns 40, 50 modelos diferentes de grandes figuras, personagens da história, frases maravilhosas. O Monark vai falar uma boa hoje pra gente fazer uma camiseta dele. Essa porra. Pra gente soltar pra... Eu sou mais louco que todos vocês. É isso. Será que é trans? Será que é trans ou não? Será que sempre tem mais louco? A camisa do Monark é trans ou não? Essa é boa. Essa é boa. Pior que essa ia vender, viu? Essa ia vender. Hoje em dia, se alguém inventasse algum aparato de identificar se é trans ou não, ia vender uma grana, porque tá difícil hoje em dia. Transdar? Tá de ter umas trans aí que parece mulher, que você não consegue descobrir, mano. Por que será, velho? Já que tá nesse assunto. Tecnologia, né? Tecnologia. É só culpa de vocês aí, médicos, né? Que estão descobrindo várias técnicas de alterar o corpo humano, né? Vai deixando o rosto menos quadrado, né? Raspa no gogó. Toma hormônio até dizer chega pra ficar feminino. Arranca a costela. Modifica as cordas vocais pra ficar com voz mais fina. Tem uma cirurgia plástica nova técnica agora de pelve, cara. Os caras, eles meio que raspam aqui, sabe aqui a espinha aqui, a cristilíaca aqui na frente, aqui esse ossinho? Então eles meio que raspam isso pra deixar com a cintura mais... Fudeu, né? Fudeu. Você tá entendendo por que ia vender se tivesse tinha que ter sei lá, alguma coisa que você
encosta na pessoa, já disse ela é homem ou não. Marca o cromossomo. Igual aquele papel da chuva, né? Tem que ser uma coisa pro cromossomo, que é a única forma de você saber, né? O papelzinho da chuva, lembra? O papel de tornassol que o galinho ia dizer se choveu ou não? É isso. Se ficar rosa, é trans. Olha o produto. Você podia ser um negócio que você espirrava na língua. E aí ficava... Aí você ia lá, pelo menos um beijo, né? Você já via lá, já fica, muda a cor, né? Pelo cromossomo, identifica, né, cara? Mas você acha que isso tem fim? Você acha que essa porra tem Acho fim? que a gente tá só no começo, na verdade. Você acha que a gente tá só no... Porque quanto mais tecnologia tiver, mais esses homens que querem parecer mulher vai conseguir, né? Mas você acha que não vai ter uma inibição, do ponto de vista cultural, pra isso? Você acha que não existe Acho que uma onda contrária? Não. Eu acho que a elite adora isso aí. O pessoal que manda no poder mesmo, eles querem a androgenia humana. Eu ia te falar isso, cara. E essa história de ficção pós-apocalíptica e tal, todas as sociedades, os seres, eles são meio parecidos. Robô misturado com traços meio gerais, assim, né, cara? Você acha que a estética é isso aí? Eu acho que pode influenciar, né? Bom... Não, assim, o senso da pessoa de beleza, essas coisas... Até por mercado, né? Eu acho que como tem... Primeiro que, socialmente, a gente vive num mundo dominado, né? Uhum. O homem tem um papel mais importante num mundo onde o mundo não está dominado. Sim. Porque os homens são os guerreiros, são os desbravadores, são genética, biologicamente, a gente foi selecionado para... não cuidar da vila, mas sim se expor ao perigo fora da vila para conseguir trazer sustento e tudo mais, né? Uhum. Já que a gente está num mundo dominado e o homem não tem mais que caçar, certo? O papel da mulher ou do feminino, ele é exacerbado na nossa sociedade, sabe? Então, e como a maioria dos homens estão fodidos na sociedade, se você pegar... a estatística das pessoas que estão pobres ou que estão tendo dificuldades na sociedade, a maioria é homem, né? A mulher, normalmente, ela consegue alguma posição de status social porque ela é mulher. No mínimo, ela consegue gerar um filho para um outro homem de sucesso, digamos assim. Então, isso faz com que homens que não estão na hierarquia de dominância social acabam preferindo virar mulher para subir na hierarquia, né? Porque ele acaba virando útil para outros homens de sucesso que querem sexo com uma pessoa que o sexo casual virou dos homens, das mulheres trans ou dos homens que transicionaram, né? Sim. Então, por isso que eu acho que eu já fui muito puteiro na vida, eu sei que isso não é algo socialmente legal de se falar, né? Mas eu já fui. E eu percebo que hoje em dia os puteiros, em muitas vezes, as garotas não são garotas, né? São trans operadas com cirurgia, tal, que parece mulher, mas elas estão dominando essa profissão, né? E eu acho que as mulheres, elas estão sendo retiradas do mercado por homens com poder. Entendeu? Eu acho que é isso que está acontecendo. Mais ou menos uma disputa de mercado, como é nas Olimpíadas. Para um homem dominar, ele entra no mercado ali, tá tudo certo. Exato. Tá acontecendo nos esportes e tá acontecendo nos puteiros. Sim. O que me causa estranheza, se for isso, tá? É o seguinte, então, você tá falando que tem muito homem querendo virar mulher... porque... querendo ou sendo incentivado. Ou sendo incentivado. E o outro lado? E mulher querendo... Muito pouca. Virar homem? Que mulher que vai querer virar homem? Tanto que os mais casos de pessoas... A Tami é um exemplo. Então, você tem exemplos, mas eu acho que são exceções. Se você pegar a maioria das pessoas que transitam de gênero, são homens que viraram mulheres. Eu acho que, assim, 90%. Porque a mulher, ela tem uma vantagem social hoje em dia, né? A mulher é mais... valiosa. Só o fato dela conseguir dar um filho para alguém, para um homem, ela já... A mulher sempre foi mais valiosa, inclusive do ponto de vista biológico. Sim. Porque você disse mesmo isso, né? Quem gera outro ser, no final, quem carrega isso, óbvio que tem que ter uma junção, mas quem carrega isso é a mulher. Então, por isso, ela tem que ser mais protegida mesmo. Até porque... isso é o natural. Um homem pode engravidar centenas de mulheres. Sim. Agora, você precisa de uma mulher para ter um filho. Exato. Então, a mulher, nesse caso, no quesito que é
progressão da sociedade, ela tem uma vantagem muito grande, muito forte. Hoje em dia, a gente vive num mundo dominado pelas mulheres. A gente vive num mundo dominado por uma pequena parcela dos homens que dominam a grande maioria das mulheres e colocam essas mulheres contra a grande maioria dos homens. Então, você tem um domínio, você tem uma hierarquia dos homens de elite, aí a mulher, seja qualquer uma, e aí você tem os homens que não são da elite, dentro da hierarquia. Então, acho que as mulheres estão em cima da maioria dos homens, na hierarquia social, abaixo de um pequeno grupo seleto de homens. E quem que é esse grupo seleto de homens que você acha? São os herdeiros, os ricos, os artistas, todo homem que atingiu um status social forte, entendeu? Eles, por exemplo, você pega o Neymar, né, que é rico pra caralho, é um atleta e tudo mais. Ele tem acesso a um pool de mulheres maior do que o Zezinho mendigo. Certo? Uhum. Então, eu acho que esses são os homens que estão monopolizando a maioria das mulheres. Mas não de uma forma coordenada. Você diz assim, porque... Acho que é natural. É natural. Homens que se deram melhor por N motivos, aí pode ser... financeiro, genético, o que for. Milhões de motivos. Que é uma história meio que natural. Não é algo que existe uma coordenação externa de selecionar algumas pessoas que vão ter acesso a esse pool. Existe uma coordenação, né? Porque se pensar que essas elites, elas têm estruturas de controle, certo? Que a gente pode ir desde agências empresariais ou agências governamentais. Ou até políticas ESG, por exemplo, de contratação e priorizar outras minorias e que chama isso de diversidade. E isso se acaba, querendo ou não, gerando, né, um estímulo ou ali, uma distorção da meritocracia desejada, né, cara? Então, você acha que a crise de masculinidade que a gente vive, que a sociedade vive, você acha que tem a ver com isso também? Assim, eu acho que sim. Que ficou feio ser homem, assim, tipo... Ficou feio ser homem, eu acho que existe uma cultura midiática de atacar a figura do homem e a figura da mulher também. Também, sim. Tanto que eles querem que os homens substituam as mulheres no esporte e no sexo, certo? Por isso que a gente tem essa epidemia de trans. E aí as mulheres acabam perdendo espaço do que seria ser uma mulher também, né? Mas o homem eu acho que é o foco. Na verdade, eles querem deixar as mulheres contra os homens e vice-versa. Tanto que eles passam leis que fazem com que o homem fique refém da mulher, e muitas vezes, e isso cria um nós contra eles dentro dos sexos, né? De certa forma. E quem controla isso, em geral, são pequenos grupos de psicopatas, né? E a psiquiatria diz que, a psicopata mulher, ela é muito mais pior do que o homem. Então, assim, quando você pega... E é muito mais raro também, né? Do ponto de vista estatístico e tal. Então, quando você encontra, né, uma mulher psicopata que tá exercendo algum cargo de poder, é melhor você ficar longe. Porque ela vai ser aquele, né, matriarcado raiz que a gente... tem medo, assim, né? E a gente vive nisso. Acho que foi algum dos dois que falou que é publicitário. Eu imagino que no ramo publicitário as mulheres tenham um certo... nas empresas de publicidade, a mulher tem um certo poder a mais? Pode crer. Eu imagino que é isso. Então existe sim uma pequena minoria de homens dando uma força, tipo, entregando a força deles para as mulheres meio que dominarem os homens de baixa hierarquia, né? Isso tem rolado, né? E aí isso acaba criando nós contra eles entre mulheres e homens. E aí por isso que você vê um monte de homem virando mulher, né? O que é essa ideia de contraposição nós contra eles, o que é algo bem marxista de raiz, né? E bem esquerdista, né? De você jogar um contra o outro para poder dominar. Então você acha que essa que é a pegada? Total, porque veja, se a nossa sociedade, se a gente se unisse contra a elite, né? Se a gente parasse de brigar entre a gente, homem, mulher, esquerda, direita, hétero, gay, se a gente parasse de brigar entre a gente e começasse a brigar contra as pessoas que estão no domínio, seria um problema para eles, né? Sim. Então, aí o que eles fazem? Eles criam essa desavença social entre pequenos grupos. Eles separam nós em pequenos grupos e aí criam tretas imaginárias entre os grupos. E você passa a discutir não problemas, né?
Isso, você passa a ficar brigando entre si enquanto eles coordenam todo mundo, né? É o que a gente vive hoje em dia. Tem saída pra isso, então? Porque, pelo que a gente tá falando de um processo aí de muito tempo, de... milênios, né? Então, mas difícil. Se a gente assumir isso como verdade... Não dá pra falar verdade absoluta, porque toda verdade é absoluta em si, né? Se é verdade, é verdade. Se assumir isso como verdade... Não vira uma coisa muito... Distópica? Não, niilista. Não só distópica. Eu entendo a questão distópica também, mas acho que é muito niilista. É um ceticismo muito... Cara, mas isso você tem que ter alguma fincado na realidade. Você tem que ter alguma percepção, né? Nós não realismo. A gente não tá... Seria a gente acreditar que a gente não pode alterar isso de forma alguma. Você perceber que existe um hipermatriarcado na sociedade, você não está falando nenhum absurdo, e que existe esse estímulo e que essa distorção na sociedade existe também, é constatação. Talvez a gente pudesse chamar de hiperrealismo, né? Mas eu acho que não é um... Mas eu acho que a solução é justamente isso que a gente está fazendo aqui, que é conversar, entender, né? Ajudar as pessoas que não estão por dentro das relações sociais, o que está acontecendo. E aí eu acho que de um entendimento social há a possibilidade de a gente surgir com uma nova forma de enxergar o mundo e de organizar o mundo, entendeu? Para a gente perceber como essas alterações das hierarquias naturais estão causando prejuízos sociais, mentais, psicológicos e até econômicos, e tentar reverter isso de alguma forma, entendeu? Talvez os homens começarem a se entender como uma classe que está sendo atacada, e talvez a gente começar a contra-atacar, pelo menos na questão do discurso público, entendeu? Porque essa conversa que a gente está tendo aqui não é uma conversa que rola muitas vezes, entendeu? Esse entendimento que existe sim um matriarcado dominante, principalmente no ambiente corporativo, não é discutido. Não, vamos falar o contrário, na verdade. Se você soltar isso... Que é o homem opressor e tal, e enfim, né? Não estou dizendo que não exista, né? Não é isso, mas o fenômeno e o crescimento me parece o mais notório que existe, que é isso, né, cara? E a gente conversa com a galera e todo mundo tem essa mesma percepção, né? Pois é, e a gente fala sobre isso, acho que é um primeiro passo. Sim. É um primeiro passo de ter um entendimento, né? Assim, no século XX virou moda você achar que a política resolveria tudo, certo? Tomando, né, agora o monarca aí, de tudo que você passou, você acha que isso passa por uma ação política? Ou o quanto que você acha que essa discussão ela tem que passar por meios políticos ou não? Isso é uma discussão aberta, pública e... Do que você quer dizer com político? Política institucional, eu digo, plano de governo, o cara tem uma pauta, tem um partido... A grande política, que é o que a gente está fazendo aqui. Sim, política com P maiúsculo aí, exato, né? Exato, que é justamente promover uma discussão social de massa. E aí vai além da institucionalidade, tem a ver com acessar o algoritmo mental das pessoas. Sim. Que é acessar o universo comum de todos nós, né? E alterar esse universo comum, que é seria o senso comum geral, né? Porque a gente tem um senso comum geral hoje que não está pautado na realidade. Uma ideia meio de inconsciente coletivo, assim. Tipo, meio junguiano, sabe? Não, e que, assim, isso existe, né? Isso é perceptível, algumas coisas que a gente está falando, e isso está sendo de alguma maneira dominado ou operado ou usado utilitariamente por alguém, né? Se nós não... É aquela história do Etienne Laboetic, né? Do discurso da servidão voluntária, né, cara? Você começa tolindo algumas liberdades, depois você não fala mais disso, e depois a pessoa já nem lembra que era bom falar ou que se discutia, e você vai... tolindo de alguma maneira a capacidade de discussão e tal. Não quero entrar nessa história de liberdade conceitual ou não, isso aí o Monark fala dia sim, dia também, né? Mas eu acho que é isso aqui, você tem meios institucionais para fazer isso ou não, se a gente tem que fazer isso de uma outra maneira. Mas não ficar, mas aí uma pergunta mesmo para ambos, assim. Mas essa batalha não está sendo jogada num campo político institucional de uma forma mais vigorosa?
se você abdica disso de uma certa forma, fica muito difícil de você conseguir entrar e ganhar essa guerra lá no final. Mas veja, mesmo as pessoas que estão no ambiente institucional lutando contra essas pautas matriarcais ou pautas de exclusão do homem da sociedade, elas precisam de um ambiente, de um ecossistema de debates, de discussões públicas que permita elas debaterem nas instituições. Porque, veja, se ele está sozinho nas instituições e não existem pessoas fora no debate público defendendo essas ideias também, ele também não vai conseguir, entendeu? Não, eu concordo, mas eu concordo em gênero, número e grau, mas eu acho que precisa também das instituições. Por isso que a pergunta do Caio é, calma aí, a gente vai resolver isso como? É o P, política, que você diz, a política que está sendo feita aqui, ou passa por uma P de política que passa por Brasília ou pela Lesp ou por o que for, entendeu? Então, eu só acho que é uma questão de que um vem antes do outro. Sim. É tipo, primeiro a gente aqui constrói um pensamento, constrói um entendimento da realidade. Bottom up, né? E aí, essas pessoas que estão nas instituições vão se utilizar da nossa construção para promover essas mudanças lá dentro. Porque se não tiver antes esse trabalho aqui, não tem como o político mudar porra nenhuma. Porque você deixa a capacidade decisória na mão do cara. E o interesse comunitário ou social não é, de longe, a primeira decisão de qualquer político profissional, cara. Então, assim, é meio que ingenuidade, né? Eles tendem a querer jogar dentro dos aspectos institucionais, né? Então, muitos políticos sacrificam os princípios que, em teoria, eles deveriam estar defendendo em troca de um comodismo político, de carguismo, ou de ser aceito dentro da máfia. Porque tem um problema, a pessoa que entra nas instituições, ela acaba entrando para um grupo fechado. Sim. E aí rola um corporativismo dessas pessoas, né? E se não tiver externamente uma pressão social que condicione esse corporativismo deles, que deixe feio para ele negar certas pautas, ele vai negar. E tanto você vê como, por exemplo, o MBL, né? Que você tem, no começo do MBL, todos os seus integrantes defendendo a liberdade de expressão irrestrita. O Kim Kataguiri foi, inclusive, cancelado comigo porque ele defendeu a liberdade... Do nazismo lá, de poder ter um partido nazista. Ele defendeu a liberdade de que isso acontecesse, mas o Arthur Duval também era um ferrenho defensor da liberdade de expressão, mas... houve socialmente, né, externamente, uma campanha muito forte contra a liberdade de expressão, patrocinada principalmente pela esquerda e pelo poder corporativo. E por parte da direita também, vamos ser realistas aqui. É verdade, a direita não é pró-liberdade de expressão. A direita woke, né? Não é. Cara, é claro isso. É aquela coisa, não tentaram censurar o filme do Danilo Gentili? Verdade. Não aconteceu isso? E aqui é o seguinte... eu sou de direita, eu sou conservador, mas calma aí. Liberdade de expressão não é negociada. E eu tô falando isso eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu não tenho dúvida. Tem convicção, né? Eu tenho convicção do que eu tô falando. E a direita hoje no Brasil abriu as pernas também. E continua. Desculpa, o MBL é um deles, né? É um deles, exato. É tipo... E por que isso aconteceu? Porque eles se sentiram forçados, porque a gente perdeu o debate público, né? Exato. Eu vi o Arthur, né, falando no Rasta recente, uma entrevista dele, e mudou, né, a posição, e ele justificou. Eu achei bastante honesto, inclusive, da parte dele, de declarar de que por quê e tal, porque ele falou assim, basicamente, não funciona, né? Então a gente tem que ter algum... Não funciona, né? É que, pra ele sabe que se ele defender essa pauta, ele não vai conseguir... se instaurar dentro do grupo de instituição. Tipo, ou seja, é por comodismo, então. Por comodismo político e também para conseguir que o partido dele seja aprovado. Não é um oportunismo político, né? Ele tá tentando ali navegar isso para poder o partido ser, né, talvez aprovado. Eu acho que pode até ter essa sensação de, vamos voltar depois. Eu não sei se eu concordo com isso, cara. Por quê? Por que ele defenderia a ditadura? Sabe por quê? Porque é muito mais fácil você... optar pela segurança do que pela liberdade. Isso do ponto... A liberdade... Você entender a liberdade é algo contraintuitivo. Então, muitas pessoas abrem mão da liberdade para ter uma sensação de segurança, que no final ela é falsa. Então, o episódio... Acho que é o caso do Arthur. O episódio do Charlie Kirk fez com que o MBL tivesse outro tom em relação à liberdade de expressão. Tá?
Depois do negócio do Charlie Kirk, eles mudaram completamente tudo que eles estavam falando. E por quê? E não só ele, tá? Aí serve pros caras do grupo também, viu? Os caras que estão ali no nosso grupo, muitos começaram a relativizar a questão da liberdade de expressão. Porque falam que algo que você pode dizer mata alguém. Pode matar alguém, que é os caras chamando os outros de comunista, de fascista, de nazista. Não. Então, esses caras, por comodismo e por aceitar a segurança, que ela é muito mais palpável e muito mais intuitiva, abrem mão da liberdade de expressão, que é muito mais basilar, ela serve muito mais como apoio e base para a construção de uma sociedade que seja saudável, entendeu? Não existe sociedade saudável sem liberdade de expressão. Então, eu não acho que o Arthur ou o MBL faça isso por oportunismo político, tá? Não, cara? também eu acho, eu não sei instrumentalizar. Tudo bem, estamos aqui para falar sobre isso. Sim. Mas será que isso é muito rápido, né, Reginho? Desse evento todo, você acha que isso é um pânico? Eu acho que, cara, a impressão que eu vi dele conversando a respeito disso é que ele falou, cara, esses meios, a gente tem, hoje o Brasil, ele já não é mais livre a ponto de a gente ter essa inocência de que por meio de manifestações e tudo mais a gente vai conseguir fazer isso, e isso é um purismo que talvez seja inocente, e por mais que eu tenha defendido a liberdade, eu entendo que algum grau de controle, como a gente está vendo na nossa sociedade, existe. A gente está tendo controle, a gente está tendo acesso... Não, uma coisa é falar que existe, e isso é um fato. Sim, outra é se aceitar. Outra coisa é falar que isso é bom. Sim. E que você concorda com isso, esse é o problema, entendeu? Se ele tá falando, existe a censura, beleza. Mas é a mesma coisa que falar, não, a escravidão existe. E aí não, foda-se que existe a escravidão, vamos acabar com ela, certo? Não importa que é aceito atualmente. E a censura é a mesma coisa. A censura é uma forma de escravidão. É a pior forma de escravidão. É a escravidão da mente. É a escravidão dos pensamentos. Uhum. É a escravidão da própria realidade, se você for parar pra pensar. Cara, obrigado. Epíteto, que era um escravo. Ele foi escravo de Nero, lá atrás, Império Romano. Ele falava assim, vocês podem achar que eu sou escravo, mas eu não sou. Porque eu tenho a minha liberdade de pensar. Ou seja, quando você acaba com a liberdade de expressão, você inibe o próprio pensamento. O Viktor Frankl falou isso quando eu estava na Segunda Guerra preso no campo de concentração. Mas, porra, cara, você não vai matar meu pensamento de eu vou sobreviver daqui mais um dia e vou sair dessa porra. Ele conta no livro lá, acho que foi do Em Busca da Liberdade, que ele conta isso e fala assim, cara, o que não quebrou era eu ter a minha sanidade mental de saber o que eu tô fazendo, certo, errado. Ter o controle das suas próprias ideias e do que você acredita, não ser alguém que se condiciona a um pensamento de manada, porque é mais fácil, que é isso que o MBL tá fazendo, na minha visão, entendeu? Eu também, quando eu vi isso, assim, eu gosto dos caras, assim, do ponto de vista de, né, eu discordo de algumas coisas, tudo, mas eu não acho que são pessoas ruins, né, por natureza, pelo contrário. Não, mas não é nem isso, não é mas questão. Eu fiquei bem incomodado com isso também, cara, porque... É questão de posicionamento político, do que representa o MBL no final das contas, Sim. né? Movimento Brasil Livre... Cadê o livre? Cadê o livre, né? Cadê o livre onde eles aceitam que o Estado realmente tem que decidir o que é permitido no discurso público, não? Porque acabou liberdade, acabou sociedade, acabou Brasil, vira todo mundo um robô do judiciário. É isso. Será que... E outra, trazendo aqui para vocês, o que vocês acham que isso... Será que não é aquela história, senta que o leão é manso, vamos tentar aqui conversar com os caras e a gente tenta criar uma forma mais para frente, um negócio, sabe, de um milenarismo político, sabe? Vamos lá, a gente entra aqui, depois muda. Para! Não, isso não existe, né? Não, mas... papinho, Cavalo de Troia, você diz assim? Cara, sei lá, velho, por que você muda isso assim, cara? Não entendo, velho. De verdade. Como que você aceita uma parada ruim e aí, se você aceita a censura pra entrar, quando tu entra e aí tu vai falar, não, agora a censura não pode mais. O próprio pessoal que tá lutando, que você vai lutar contra, vai pegar o teu posicionamento passado e vai quebrar tuas pernas. Exatamente. Pô. Cadê a sua
Coerência. Sua coerência. Cadê sua força da sua palavra? Não existe mais. Sua hombridade. Como que as pessoas vão... Cadê a sua credibilidade? Entendeu? Boa. Eles perdem credibilidade. Eu acho um erro tremendo do MBL ir por esse caminho. E quando você abre mão de uma liberdade e ela vai pro Estado, você pegar ela de volta, meu velho. Já era, pô. Vai pegar como? Você não vai poder falar? A impressão que dá é que eles colocaram lá numa matriz de risco e falam assim, o que os bolsonaristas têm, né? E aqui o que é bom e o que a gente, qual que é o espaço que a gente pode entrar aqui dentro de um discurso de centro que eles acreditam, né? Centro-direita, vamos chamar assim. E aí eles são mais... Mudou, né, cara? Me parece que é alguma coisa relacionada a cenário político. Como você acomoda pragmaticamente o negócio. Essa leva de eleitores que não querem um radicalismo de um lado da direita e também não se sentem confortáveis com a censura na esquerda. É meio que isso. Assim. E eu acho também, cara, que assim, o cara que troca a liberdade por segurança... Tem que se fuder. Não, cara, assim, eu respeito, cara. Eu não acho que ele seja um total imbecil, não, cara. Eu acho que... Eu entendo que... Puta, cara. Não tem que ser político, né? Não tem, não. Exato, não. Tô falando do ponto de vista individual. Ele é individual. Vai pra China lá. Vai na China, Mas se você quer participar de um movimento do Brasil livre e apoia a censura... Cara, me ajuda a te ajudar, sabe? Me ajuda a te ajudar, não tem como. Não, é assim, né, cara? Assim, eu vou te dar facilidade, você me dá o seu número de todos os seus códigos e senhas, eu coloco tudo num aplicativo para você e eu começo a te oferecer facilidades. É o comodismo. Um monte de gente vai topar isso. Ele tá dando a sua liberdade de saber onde tá, de se locar. A BlackRock cresceu, inclusive. Exatamente, mas esse é o ponto. Sim, porque o que a BlackRock faz? Eles são donos de todo o sistema econômico. Aí fala, mano, não precisa se preocupar em ganhar dinheiro. Se une a gente aqui, que a gente controla e vai dar tudo certo. Nós controlamos a economia inteira, tu não vai perder dinheiro. E ainda vem um disclosure antes, assim, quando você vai investir, aí ele ainda manda assim, você quer colocar o seu dinheiro em empresas que valorizam o ESG? Não. Se você aceita, você tem lá um tiquezinho lá pra você fazer. Sim. Ô Monarcão, deixa eu te perguntar uma coisa, ainda em relação à liberdade de expressão. Você que estava na América e nos Estados Unidos esses últimos 2 anos, você acha que lá é diferente ainda em relação à liberdade de expressão do que acontece no Brasil? E se eles também sofrem essa influência global que você aponta? Não, sofrem pra caramba. É diferente porque a cultura americana... foram eles que desenvolveram esse apreço por liberdade de expressão, foi a cultura americana, né? Sim. First Amendment. Tanto que você tem o stand-up comedy, que surgiu de lá e ficou forte lá, que é uma arte que depende e promove a liberdade de expressão, porque a comédia, normalmente você fala coisas que não são ditas num contexto social comum, né? Então, a cultura americana é naturalmente uma cultura pró-liberdade de expressão. Agora, os Estados Unidos sofre, sim, ingerência dessas grandes corporações. A BlackRock manda nos Estados Unidos, né, em boa parte dos Estados Unidos, e está tendo questões do governo americano de desrespeito à liberdade de expressões. Quando ele pega os alunos da faculdade que perdem a bolsa da faculdade, às vezes as pessoas são deportadas, tal, porque estão apoiando um movimento político que não é apreciado pelo governo americano. O governo americano está indo contra os seus próprios princípios da primeira emenda na Constituição. Então, sim, existe influência desse grande conglomerado corporativo nos Estados Unidos, mas é diferente do Brasil. No dia a dia, o cancelamento é menor. A chance o que eu quero dizer é o seguinte, o que você também falou, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige. Existe uma influência governamental em cima do controle do speech, certo? Tanto da direita como da esquerda lá, dos republicanos como dos democratas. Talvez mais até dos democratas, mas existe. O próprio Trump tá fazendo isso, como você disse, com a própria deportação de vários caras que tinham bolsa, que foram estudar, porque estavam se manifestando a favor de coisas que a gente é contra. Tipo, por exemplo, Palestina. Mas os caras estavam lá e eles estão sendo calados porque estavam exercendo a sua liberdade de expressão, certo? Mas, do ponto de vista individual e societário, um cara que tá num podcast, que nem você estava no Brasil e falou qualquer coisa, lá ele não é necessariamente cancelado e perseguido pela própria comunidade que nem é aqui no Brasil. Então,
lá tem mais espaço, mas rola, viu? O Alex Jones, por exemplo, ele foi super cancelado por coisas que ele falou no programa dele. Ele recebeu um processo de $1 bilhão, inclusive, que ele perdeu, que ele teve que pagar. A menos que você chegue num nível de ser incancelável lá, né? Mas não tem nível de cancelar. Até o próprio Joe Rogan passou por um cancelamento quando, de algumas falas... Lá aconteceu a mesma coisa, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Cara, mesmo nível, você acha? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Teve um monte de gente sendo demitida porque comemorou a morte do Charles Kirk, que é horrível. Ninguém deve comemorar a morte de ninguém. Mas faz parte da liberdade de expressão também, né? Mas do ponto de vista privado, se eu tenho uma empresa e eu quero demitir o cara por isso, também não é um problema, ou você acha que é? Olha, eu não acho que é um problema... O problema é quando o Estado interfere nisso, entendeu? Por exemplo, aqui, no estúdio que a gente tem. Mas é que sabe, cara... Eu não quero trabalhar com esse cara, minha opção individual. É que o problema é que hoje em dia o grande conglomerado corporativo e o Estado se mesclaram. Sim. Não tem uma diferença entre um e outro. E o problema existem muitos monopólios de comunicação. Então, se uma grande empresa dessa resolve te calar ou te cancelar... é o mesmo peso que teria o Estado te cancelando, entendeu? Porque todas as empresas conversam junto e não tem como você operar no discurso público, pelo menos na internet, sem acesso a essas plataformas. Então, eu acho que a gente devia ter mecanismos de proteção contra essas decisões corporativas, sim, cara. Por mais que eu entendo que é direito de uma empresa não se associar a uma marca ou uma pessoa se ela quiser, entendeu? Mas... É difícil sair, porque aí quem que vai controlar isso, se não é a própria empresa, né? Então, aí você vai passar isso pra quem? Pro Estado resolver? Eu acho que podia ter uma imunidade das pessoas, sabe? No sentido de que a empresa não pode retirar um patrocínio por não gostar do teu conteúdo. Entendeu? Mas aí, Monark, ela perde a escolha de associar a marca dela àquilo que ela acha que é bom. Ela pode até ter um fórum para discutir isso e a pessoa apresentar a posição dela, mas eu não sei se num negócio privado, né? Porque aí você fala assim, não, isso aqui são normas da empresa, são normas, ainda que você chame isso de ética, né? É a norma, é a conduta padrão da empresa, e se você não, por exemplo, assim como se você não usar uniforme, se você não fizer vou dar um exemplo claro. O neurocirurgião brasileiro lá, daqui do Nordeste, que comemorou o assassinato do Charlie Kirk, certo? É de Recife, né? É de Recife. De Recife. Então, assim... Digamos que eu tenho um hospital no qual ele é meu neurocirurgião, certo? E eu tenho meu intuito ali também financeiro. Cara, o paciente vai optar por não operar lá porque ele sabe daquele cara que falou, ele falou assim, cara, eu não quero que esse cara mexa na minha cabeça. Eu não confio. Então, eu, como o contratador, o contratante desse serviço... eu vou querer me afastar disso, do ponto de vista de funcionamento normal. Então, eu concordo com vocês, mas é que isso só funciona dentro de um aspecto de mercado livre. Bom, é um ponto. O problema esses grandes conglomerados, eles possuem monopólios e possuem conluios com o Estado. Mercado. E com esse mercado também. Ele tem acesso fácil ali. Mas não são todos, gente. Todos. Eu entendo. Não são. Todos. A gente não tem conluio com ninguém aqui, PV. Ou nós temos nós é insignificante. Ele tá falando de conluio com o Estado? Agora eu sou insignificante. Que beleza. Tá perguntando se eu fiz conluio com o Estado? Eu fiz com a subprefeitura aqui pra não ter pra pagar o IPTU, mas não... Eu tô falando de grandes conglomerações, de multinacionais, né? Que as multinacionais e os estados é o mesmo grupo estrutural. São as mesmas pessoas, é a mesma elite que comanda. Os políticos são financiados por os grupos empresariais. São eles que pagam as campanhas. Então não tem diferença, entendeu? E aí quando uma mídia social ou um grupo de mídia social que domina o debate público online resolve excluir uma pessoa... é muito injusto com essa pessoa. Ela não tem meios de se defender, entendeu? Aí vai falar pra ela, vai lá e cria sua própria plataforma. Porra. Mas aí esses caras controlam, inclusive, os servidores. E podem te banir dos servidores também, entendeu? Você entende como o grande conglomerado empresarial é o Estado e, por isso, é censura... Tipo, e não é direito dele de simplesmente excluir uma pessoa da sociedade. Pelo menos eu acredito que deveria ter uma proteção ao indivíduo nesse sentido, entendeu?
Tipo, uma coisa é uma empresa patrocinar você ou não, te dar dinheiro para fazer um anúncio. Outra coisa é um grupo empresarial te excluir dos serviços deles. Sim, te entendo. Sim. Então, eu não sei, eu sei que é complexo e eu sou a favor da liberdade privada, no sentido que eu acho que as empresas têm que ter autonomia sobre seus recursos e tudo mais, né? Mas há sim uma discussão sobre grandes conglomerados internacionais com máfias estatais, né? Com acordos estatais, que é o que a gente vive. A gente vive nisso. A gente vive, né? Eu falei fascismo para você, mas talvez não seja fascismo porque eles não são nacionalistas, né? Sim. Mas a gente vive num corporativismo ditatorial que manda, né? Eu concordo em partes, assim, mas eu concordo na maioria das coisas que você falou. Posso te fazer uma pergunta capciosa? Manda. Você acha que o Flow se dobrou a isso, de uma certa forma, quando você acabou saindo? Com certeza. Eu acho que o que aconteceu comigo foi uma pressão desses conglomerados, né? Junto com o Estado, pra você ver, você tá entendendo? Como anda junto a parada. Sim. Então, sim, o Flow foi obrigado a sacrificar a identidade do programa, a ideia, em troca de ter uma aceitação no mainstream e ser permitido continuar existindo, né? Só que você acha que isso foi pensado? Você acha que isso foi programado? Isso, planejado? Planejado. Não foi uma coisa tipo de puta, aconteceu isso? Não. E vou te dar aqui um argumento utilitário, tá? No bom sentido, né? Então, é difícil achar um bom sentido utilitário, mas tudo bem. Que você consegue pelo menos entender, né? Eu tenho aqui no Flow, tem 40 famílias aqui, sei lá, que trabalham aqui. Se você... Então, aí você tem 100 pessoas envolvidas e eu tenho uma pessoa aqui que tá todo mundo pressionando para ser cancelada. Eu não tô fazendo juízo de valor, mas utilitariamente pensando... É discutível, se você for abrir isso num consenso... Mas isso não é planejado, essa que é a diferença. Não, mas claro que é planejado, cara. Não, eu digo do ponto de vista assim, estamos esperando o momento que o Monark fizer merda. Mas foi total isso. É isso que eu tô falando. Eu não sei. Entendeu o que eu tô falando? Mas foi totalmente isso. Tanto porque por isso que eu pergunto, mas por que você acha que foi totalmente? Então, estamos esperando o momento que a hora que o Monark fizer merda, nós vamos dar um jeito de quantidade de anticorpo, o mundo querendo foder ele, cara. Imagina. Mas antes dele falar, não, cara. Todo mundo amava esse cara. Não. Eu te amo ainda. Não, mas é que eu tava sendo... te amamos. Ai, Monark! Eu tava sendo cancelado antes, entendeu? Por exemplo, eu fiz uma pergunta para um advogado no Twitter sobre lei e eu perdi o patrocínio do YouTube. Isso previamente. Previamente, antes do caso do... Por isso que era bom quando os caras entregavam de graça pra vocês. O iFood. Eles não teve uma época no comecinho que você pedia, os caras entregam. A gente até que foi aceito pelo meio publicitário naquela época no Flow. A gente tinha muitos patrocínios de mainstream e tal. Uhum. Mas existia um grupo político que queria destruir a minha imagem e várias vezes eles tentaram e não estavam conseguindo. Naquele caso lá foi a gota d'água, digamos assim, entendeu? Caralho. Mas tudo foi planejado. Existiam grupos que queriam que isso acontecesse. Justamente porque eu promovia uma certa liberdade de discurso que não era o que o governo queria que fosse discutido. Nem o governo, nem o conglomerado empresarial. E o mecanismo aí é asfixia econômica. Isso. Vai te tirando a tua fonte de receita e você vai até uma hora que Até uma hora que não tem como, você vira radioativo, né? Sim. Ninguém quer chegar perto de você, porque chegar perto de você significaria... É como se fosse a lei Magnitsky, entendeu? Você vira um zumbi, quem chegar perto de você é infectado, também vira zumbi. Kryptonita. Total. E nisso eles conseguem isolar uma pessoa, né? Conseguiram me isolar. Tive que ir para os Estados Unidos. Fiquei lá 2 anos sozinho, meio que na minha, entendeu? Então, esse é o poder do grande conglomerado corporativo. Por isso que eu acho que, na minha opinião, deveriam existir leis que protejam o indivíduo da força esmagadora desses monopólios. Porque senão a gente vai viver um mundo cyberpunk mesmo, que se já vive, na verdade, né? Que é um mundo dominado por grandes empresas, grandes conglomerados empresariais. Você acha que tem a ver essa tendência de low-tech e da galera desconectar e tal? Você acha que isso aí pode ajudar de alguma maneira, assim, cara? Tipo,
tá menos conectado, criar outras formas de comunicação, voltar, sei lá, tô pensando aqui. Usar pombo de novo, né? Não sei, cara, mas assim, a gente viveu assim essa porra aqui até ontem, né, cara? E eu diria que talvez muito melhor. E aí, cara, isso sem dúvida que mudou a forma de relacionamento, né? Você chama de amigos as pessoas que você tem na tua rede social. Isso, acho que mudou a forma das pessoas se organizarem, cara. E aí você cata os caras que discutiam isso na década de 50, brasileiros e tal, eles já mapeavam isso e assim, sei lá, pega Gustavo Corsão, você pega Bruno Tolentino, você pega esses caras que discutiam política, né? Cara, isso tá rolando, né? Isso vai acontecer. Mário Ferreira dos Santos falava isso. A impressão que eu tenho é que, cara, não mudou nada. A gente vive num ciclo de cerceamento de liberdades e que desde o golpe da República isso vai mais, vai menos, né? A gente vive uma coisa, um getulismo meio rastaquera, meio ralo, mas com o autoritarismo que migrou para essa merda aqui, porque é onde a gente mais se relaciona socialmente, né? Então eu não sei se você voltasse, né, de alguma maneira, não é uma ideia de, antigamente era melhor. Não é isso, cara, mas... Mas sabe o que é, Caio? Eu entendo o que você fala, mas, cara, tem duas coisas aí. A primeira é que é o seguinte, tem ondas que vêm e que a gente não consegue brigar contra elas, tá ligado? Sim. E eu diria que, por exemplo, se a gente for pensar lá no século XIV, a prensa em si também foi isso, entendeu? Existia um monopólio do conhecimento através que se passava pelo escrito, e a imprensa abriu isso de uma certa forma, e se teve um período de acomodação para isso, e esse período durou um tempo, que é um período turbulento, e que a sociedade em si ela não consegue saber exatamente o que é melhor, o que é pior, entendeu? Quando a internet que em 40 anos não tinha micro-ondas, não tinha kiwi, não tinha ultrassom, não tinha, cara, não tinha internet, não tinha computador, não tinha, na nossa geração, brother. Sim, então, mas é isso aí que eu queria chegar. Hoje a gente vive um período extremamente intensificado disso. São muitas mudanças. A tecnologia, ela chegou de uma forma que são muitas mudanças a gente criou em pouco tempo. É que foi criada com a internet uma rede neural mundial de cérebros. E há uma interconectividade entre nós muito mais muito mais rápida, ou seja, a gente consegue trocar dados com uma facilidade muito maior, uma quantidade de dados muito maior do que antigamente. Isso com certeza deu uma acelerada nos processos sociais e no desenvolvimento cultural, né? Agora, se isso é ruim, não dá pra dizer. Não dá pra dizer. Eu não sei se é ruim, mas eu digo que isso é inevitável. É isso que eu quero dizer. Onde que eu queria chegar? É que, independente se é bom ou ruim, e nem vou fazer julgamento moral disso ou não, isso é inevitável. Eu também acho que é inevitável. Acho que a galinha não vai voltar pro dentro do ovo, né? Exato. Então, por isso que eu acho que a gente tem que lutar pra determinar padrões de organização social que lidem com esse novo momento tecnológico, essa nova sociedade, para que a gente aprenda a regular isso de uma forma com que esses grandes conglomerados empresariais não sufoquem as liberdades individuais, que é o que está acontecendo. Porque com essa interconectividade dos seres humanos mundialmente falando, as estruturas centralizadas de poder ganharam muito mais influência. Porque pensa, agora é muito mais fácil você dar uma ordem lá do topo da hierarquia e essa ordem chegar lá embaixo. Porque existe toda uma network, todo um caminho de comunicação que não existia previamente e existe hoje, que dá autonomia que essas ordens lá de cima cheguem lá embaixo com menos ruído possível. E a concentração de poder também é muito maior. Muito maior. Porque é global. Porque é global. Mas também dá voz a muitas outras pessoas que vão, talvez, ir contra essa ordem que vem lá de cima, né, cara? Sem dúvida, não. Eu acho que eu entendo, mas é dos dois lados o negócio, né? Eu acho que a guerra tá ali. Essa é a guerra que a gente vive. É isso, mas eu acho que é dos dois lados. Eu acho que realmente você consegue fazer com que uma mensagem lá de cima chegue
diretamente mais facilmente. E uma mensagem aqui de baixo consegue chegar lá em cima também. Exato, e tem muito mais gente aqui embaixo lutando contra essa mensagem lá de cima. E você é um dos exemplos disso, cara. Não, mas a gente não tem muito mais gente aqui embaixo lutando contra. Porque a gente não pode ignorar que aqui embaixo tem aqueles que se adequam ao pensamento... Vou te dar um exemplo. É que aqui embaixo é inferninho, né? Parece aqui embaixo é um inferninho. A vida de nós, meros mortais. Depois eu quero contar uma piada. Tá, calma aí, mas rapidinho. Antes de você contar a piada, eu vou dar um exemplo aqui. E vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. Daniel Fraga. Vocês sabem quem que é Daniel Fraga? Sim, claro. Sim. Quem que conhecia Daniel Fraga há 20 anos atrás? Ninguém. Hoje, você pode falar que tem vários Daniéis Fragas. A ideia dele tá amplificada. Daniéis Fragas, entre aspas, né? Uhum. Está amplificada. Por quê? Por causa das redes. Verdade. Né? Ninguém nunca saberia que teve um cara que brigou contra o Estado, mandou o juiz se fuder, falou, ó, pega aqui na birosca do papai e, ó, pum, vazou, velho, e deu cambal. Ou morreu, né? Bom, a gente não sabe porque ele, né? Mas assim, a história dele é essa. Uhum. E é isso que é amplificado, independente qual foi o término, entendeu? Então, assim, tem coisas dos dois lados, cara. E eu não sei se seria bom a gente tentar amenizar isso. Eu acho que não, porque se quem tenta amenizar isso... Amenizar o que? Como seria? O que controlar. Quem que tem o controle? Quem tem o poder de controlar ou diminuir a quantidade de tela? Controlar não, mas eu acho que a gente tem que dar menos bola. Poder, caralho. Não, cara. Mas a nossa luta não é sobre controlar, é justamente o oposto. É sobre não deixar que exista esse controle sobre nós. E o meu ponto era de não hipervalorizar, entendeu? Que eu acho que a gente foi adotando... Do ponto de vista individual. Individual, sim. Do ponto de vista... Porque a gente tem uma tendência mimética e de adotar várias coisas. Vem vindo novidade, brasileiro é assim, cara. Vai adotando, vai fazendo, cara. Não, isso concordo. Vê carro elétrico chinês pra você ver, cara. Vê, virou febre. A BYD fechando no mundo inteiro e tem 95% do mercado de carro elétrico no Brasil, velho. É o Brasil, cara. É legal, porra, o Brasil tu compra, porra, caro, é barato, foda-se, né, cara? 30% da prescrição de Ozempic no Brasil hoje é feita não, né? Mas é consumida por pacientes de baixa renda. 30%? Então, 30%, cara. Então, assim, o brasileiro, cara, é diferente, cara. Assim, e a gente tem que entender isso e tentar... Acomodar, sei lá, cara. Isso é uma característica né, que a gente tem que conversar, discutir e ver, cara. Porque nesse caminho, a gente não tem restrição, eu acho que não cabe de nenhuma maneira, cara. Você tem que... mas como é que... você faz isso? Você retira... Como é que você tira a autoridade do tirano? Como é que você retira a autoridade do tirano? É uma boa pergunta. Então, é assim, você retira quando... Né? Na porrada, né? Ou na porrada, ou quando todo mundo fala assim, não vou mais servir, não vou mais te respeitar. E ou porrada. Que você... Desobediência civil. Não, ou que o cara seja desautorizado, ou ele perca, né, rapidamente. O problema é que ele controla o exército. Então tem que ser na porrada. ou o narco-estado, ou no caso... Ou... Que já é um narco-estado, né? O Brasil já é um narco-estado. Não vai virar, já se tornou. Faz muito tempo, pô. É por isso que hoje a gente tá tomando vinho, né? Mas... Diga-se de passar. PV, você quer contar sua piada aí? Eu queria contar a piada do inferno. Do qual? Do inferno. Fala, por favor. O cara chegou no inferno e aí ele bateu na porta, assim, perguntou se ele podia entrar e atendeu 3 diabinhos, tá ligado? Os diabinhos eram os porteiros do inferno. Aí ele falou assim, eu queria saber se eu posso entrar, não me aceitaram no céu e eu preciso de um lugar pra ficar, apesar de ser muito quente, vai ser muito bom, pelo menos eu vou ter onde dormir. Aí o diabinho falou, não sou eu quem aceita ali é o Satanás, eu vou chamar ele. Aí chamaram o Satanás. Aí o Satanás foi lá receber o cara e ele falou assim, olha, aqui a gente tem 3 salas e você pode escolher qual dessas salas você quer ficar, tá bom? Aí o cara falou, beleza. Aí abriu a primeira sala. Cara, a primeira sala era um monte de cara, todo mundo junto, recebendo chicotada, debatendo, tudo fudido, velho, tudo fudido. Parecia a época de escravidão. Aí ele falou, não, eu não quero ficar nessa sala. Aí ele falou, tá bom, vamos pra próxima sala.
Ele abre a próxima sala, tá um monte de nego, velho. Com merda, tá ligado? Dá até a cara, assim, uma piscina de bosta. Horrível, negócio horrível. Aí ele falou assim, tem outra opção, né? O diabo falou, tem sim. Tá, eu não quero ficar nessa sala. Aí ele vai na próxima sala. Tá um cara de charuto, sentado numa poltrona, e uma puta de uma loira fazendo um suco pra ele. Aí ele fala assim, é essa sala que eu quero. Aí o diabo, você tem certeza? Aí ele fala, sim, eu tenho. Aí o diabo, ô Silvana, sai daí que chegou outra pessoa pro seu lugar. Caralho, PV. Bom, é o inferno, né? Não é o paraíso. Qual sala que você entraria? Aí eu acho que diante disso, provavelmente eu teria... Cara, todo mundo entraria na terceira sala se não soubesse o que ia acontecer, pô. Bom, se não soubesse... Mas eu gostei, foi bem, foi ótimo. Agora eu pergunto, o que essa piada tem a ver com a nossa conversa? Que, cara, a gente tá num mato sem cachorro, entendeu? Ou você vai mamar alguém, ou você vai ficar se fudendo, ou você vai entrar na merda. Ou você tá na merda, o cara te esfola, ou você tá mamando alguém, né? É isso, essa é a moral da história. Ai. Ô, Monarcão, velho, me fala uma coisa. Por que você voltou, velho? Porque a gente mete o pau no Brasil aí, ó, as salas do PV aí, da piada dele. Por que você voltou, cara? Qual que foi? O que te trouxe de volta pra cá? Pra Terra Santa? Cara, primeiro porque os Estados Unidos recusou meu visto lá, né? O green card que eu tentei, eles foi recusado porque eu não quis tomar vacina. Ah, você foi recusar o teu green card porque você não quis tomar vacina? Isso. É mesmo? Sim. E segundo porque... Mas isso tipo, qualquer estrangeiro que não quiser tomar vacina nos Estados Unidos tem um green card revogado. É recusado, né? Você entrou com um pedido? Eu entrei com o pedido waiver médico, né? Dizendo que por questões morais eu não queria tomar vacina. Mas não foi aprovado, foi recusado o green card, né? Então, eu também tava entediado pra cacete lá, eu sentia que não era meu lugar lá, sabe? Não tinha muito sinergia da minha construção de vida prévia. Aqui no Brasil tem sinergia, né? Eu tenho coisas pra fazer, tô aqui conversando com vocês, fui no Vilela ontem, venho nos outros podcasts, posso fazer o meu podcast, posso trabalhar e tudo mais. Agora, né? Parece. Agora parece que vão deixar, né? Parece que vão deixar. Então, eu gosto do Brasil e tal, por isso que eu resolvi voltar pra cá, assim. Eu gosto tanto do Brasil que eu lutei tanto por que tivesse liberdade, para que a gente não fosse escravo e tal, porque eu tenho um apreço por aqui, né? Então, se eu tivesse nem aí pro Brasil, eu tava igual os outros influenciadores, apoiando ditadura, apoiando censura para ganhar contratos e tudo mais, entendeu? Mas como eu quero o desenvolvimento da nossa sociedade, eu lutei por isso e foi por isso que tudo aconteceu. Quando surgiu a oportunidade de eu voltar, mais a negação já lá dos Estados Unidos, eu resolvi voltar para cá. Falei, cara, vou arriscar, se me prenderem, me prenderam, fazer o quê? Mas eu não aguento mais ficar aqui sem casa, sabe? Meio nômade, tipo... E aí os caras não me aceitam, e o americano é tudo nariz empinado pra caralho também, então... Apesar de aquela história de mundo dos Founding Fathers é meio balelinha, né? Pra quem tá lá no dia a dia ali no começo podia ter sido, né? Mas agora virou... Lá é o ponte do globalismo também, né? Estados Unidos, querendo ou não, é um país super desenvolvido e país pai da maioria dessas corporações, né? Então, não dá pra falar que não é um país woke, né? Hoje em dia né? Apesar do Trump estar lá, né? O establishment americano é bem woke. Né? E também você não conseguiu, né, cara? Lembra que quando a gente conversou, que você tava lá e tal, que a tua ideia era meio que ser uma ponte, né? Entre de levar uma galera, conversar, fazer, abrir esse canal de diálogo e tal. Mas depois, foi logo depois disso, aí o Hubble fudeu, aquela história toda, e aí acho que você ponte ruiu, né? Você não conseguiu, então, fazer isso. Não deu pra Tentou. Tentei, mas não deu. Uhum. Aí eu falei, cara, se aqui não tá dando nada, vou voltar pro meu país. Claro. E lá, pelo menos, eu tenho algo pra tentar construir, entendeu? Uhum. Então, foi por isso que eu voltei. E tem brasileiro pra caralho em Orlando, né? Fiz a pesquisa aqui, 170 mil. Bastante? 170 mil, tem 295 mil na Flórida e 170 mil em Orlando, né? Ou seja, mais da metade... Não, quer dizer, pouco menos da metade, né? Um terço, né, de todo o Não, metade tá em Orlando, cara.
E você não tinha... E a comunidade brasileira zero lá com você? Não, eu até fui no podcast do Éder, que é um brasileiro que mora lá. Conversei com o pessoal do o Renato 38 me apresentou o Henrique, que é um cara que mora lá também. Eu conversei com o pessoal do Alan dos Santos, né, o Lacombe. Eu conversei, tinha um pessoal lá, eu conversei, mas eu não sou muito sociável também, né? Eu não sou um cara muito sociável, pra ser sincero. Mas aqui no Brasil é mais fácil de trabalhar, entendeu? Mas tem gente legal lá nos Estados Unidos também, não tô... Não, justo. Aqui Lógico. eu não me adaptei, prefiro aqui, que é mais minha casa, sabe? Mais minha cara também. E nesse futuro próximo, você falou que você vai vai fazer um podcast novo aí. Posso fazer uma outra pergunta capciosa? Claro. Mas você vai pro pau mesmo? Você vai... Não, cara, não. Ou você vai dar uma amenizada no discurso? Cara, não é que eu vou amenizar o discurso, né? Aqui falando com vocês, eu continuo defendendo todos os pontos que eu defendia antes, né? Eu só não vou ficar muito entrando no aspecto do teatro político, entendeu? Vou ficar atacando ministro, vou ficar atacando partido, não vou ficar entrando em birra política com as pessoas, sabe? Eu já não fazia isso muito, né? Mas não pretendo também. Eu já entendi, a gente vive num narco-estado ditatorial. A nossa elite nacional, ela tem conluio com a elite global e o sistema tá todo dominado. Então, não tem o que fazer, sabe? Não tem como pôr a galinha dentro do ovo novamente, sabe? O único jeito de realmente dar um fim nesse sistema organizacional seria uma crise muito forte, né? E eu não quero causar uma crise, nem tenho capacidade de causar uma crise muito forte. Mas, cara, ano que vem é eleição, né? E vai ser uma pauta que vai estar em todas as... Em evidência, né? Em evidência, cara, o tempo todo. Com certeza, você que é um cara que é conhecido e que vai ter muita gente que vai querer... conversar num podcast? E conversar num podcast vai acabar... Eu espero que eu não seja preso, cara. Eu não sei o que vai acontecer. Essa questão, no Brasil você nunca sabe. Mas você não vai se... a minha pergunta é, você não vai se inibir? Não. Eu vou falar o que eu penso. Independente, eu não vou me inibir. Eu só também não vou eu não vou ser agressivo. Vou tentar evitar ficar xingando o juiz, sabe? Evitar xingar o ministro. Não precisa disso, né? Eu posso ser mais classudo, né? Mas eu vou manter as minhas opiniões. Tu acha que isso foi um erro? Cara, eu acho que foi o que eu queria fazer na hora também, sabe? Erro ou não, é difícil julgar. O que é erro, né? Não, eu não acho que foi, mas digo, como você que sentiu na pele, eu pergunto pra você. Né? Não, eu não acho que foi um erro, não. Eu só queria mostrar pra sociedade que você pode xingar o juiz, você pode xingar um político, não é... Bom, em teoria é contra a lei, né? Porque existe crime de injúria. Mas não deveria ser, né? Você se coloca... Ainda mais num programa de opinião e falando de pessoas públicas. Falando de pessoas públicas, né, cara? Como que você se coloca politicamente, Monarcão? Tipo... Anarquista. Eu seria um anarquista. Eu quero que as pessoas sejam livres pra fazer o que quiser, dentro de, obviamente, não vai sair matando, estuprando as pessoas. E como que você acha que a sociedade deve se organizar politicamente? Dessa sua visão anarquista? Porque não dá pra todo mundo ser anarquista, né? Eu acho que a gente... como é que se organiza? Não vai ser, não vai ser. Eu acho que a gente tem que fazer de uma forma, organizar politicamente, de uma forma que os direitos individuais sejam respeitados ao máximo. Uhum. Para que a gente dê autonomia pro indivíduo. Hoje em dia a gente foca muito em grupos, né? Aí você foca no grupo de juízes, aí passa um monte de privilégio para juiz, ou grupo de deputados, aí passa um... Você tá entendendo? Eu acho que as políticas públicas têm que ter um foco no indivíduo. A lei valer para todo mundo e proteger a questão individualmente, sabe? Como a liberdade de expressão. Porque hoje, ao contrário disso, essa política de minorias. Exatamente. E onde quem consegue fazer mais pressão consegue ter maior ação política. Pro seu grupo. Exato. Eu acho que tem que mudar essa dinâmica, mudar esse sentido para defender não o coletivo, não pensamentos coletivistas, mas defender o indivíduo. Porque no final das contas, se o indivíduo tiver supervalorizado dentro de uma sociedade... todo mundo está mais valorizado por igual, porque todo mundo é um indivíduo, certo? Quando você valoriza ou supervaloriza os direitos políticos de um grupo, você está dando
força para um grupo a detrimento dos outros grupos. Quando você valoriza o indivíduo, você tira a força de todos os grupos, mas ao mesmo tempo fortalece todo mundo que está pertencente a qualquer grupo. Então eu acho que é uma lógica de divisão de poder que é muito mais saudável. Essa é uma base libertária, né? É. Entendimento da vida, né? Não sei se é anárquico, mas é libertário total, completamente libertário, né? Poder pro indivíduo e você diminuir... E as liberdades individuais. E qualquer coerção, você ser uma ausência de coerção. É meio que um PNA, assim, né? PNA, o princípio Eu gosto bastante do pensamento libertário. É que o problema é que para você implementar qualquer coisa, você teria que dar um shutdown e não tem vácuo de poder, né? Assim, no sentido, desmonta e monta de novo, né? Então, você não tem como... Você precisa de uma revolução. Você precisa de uma revolução, cara. Isso me dá até frio na espinha, né, cara? Ou, com duas palavras, né? Revolução e constituinte, né, cara? Não dá, cara. No estado mesmo de uma constituinte. Mas no estado atual de representatividade vai ficar pior, você tem dúvida? Primeiro a revolução, depois a constituinte. Mas qual revolução que foi boa, né? Tipo assim, você pega ruim, né? Você pega os últimos 300 anos e fala uma revolução que no final foi bom, que deu resultado bom. Uma. Me fala uma só. Aí cara, a esquerda vai dizer Revolução Francesa, né? Então, mas assim, você acha que foi boa? Hoje em dia a França tá meio mal, né? Não só a França, né? Tudo que veio daí, né, velho? Verdade. O golpe republicano no Brasil. É que isso aconteceu, essas revoluções acontecem quando o sistema internacional toma conta do ambiente nacional, né? Aí rola a revolução. Mas o golpe republicano não tem nem a ver, é uma revolução local. Não. Sim. Não. Quando a gente deixou de ser monarquia e passou a ser republicanismo, né, uma república, a gente saiu de um aspecto de controle nacional imperial e passou a estar inserido dentro de um aspecto global, né? Não, tudo bem, mas não existiu, não tiveram forças exteriores. Eles tiveram. Elas são extremamente mínimas em relação ao golpe da República. Não. As principais forças pro golpe da República é o militarismo local. Que foi patrocinado externamente. Não, Claro que foi, sempre é, cara. Não, mas aí não. Monarquia não é. Pô. Não foi. Isso é decorrente da Guerra do Paraguai, cara. Da força que o exército obteve na Guerra do Paraguai. Tem a questão religiosa que foi importante. Mas a Princesa Isabel era ultramontana e que depois que Pedro II morresse, era inadmissível que uma mulher, para aquela ser a rainha, o príncipe consorte. Católica. É católica. O príncipe consorte era francês. Né, cara? O Conde de era francês, cristão francês, depois da Revolução, aquela puta treta. Então, assim, tem uma série de fatores, né, cara? Mas eles são mais internos do que externos. Até porque naquela época o globalismo não tinha tanta força, cara. Eu acho que... Era o começo do globalismo. Menos. Eu acho que o começo mesmo do globalismo é mais para o Tratado de Versalhes. É mais a Primeira Guerra Mundial, entendeu? Eu acho que é ali que começa, depois a ONU, a formação da ONU. Acho que a ONU é o grande... E isso já é metade do século... É 50 a ONU, eu acho, se não me engano. 40 e pouco, 50, depois da Segunda Guerra. Nessa época, acho que era menos. Não que você não tivesse, você tá certo que tinha. Eu acho que era menos. Mas não chega a questão da queda da República, ela é muito mais interna do que influência externa. Eu não vejo dessa forma, cara. Pode ser que seja, mas eu realmente não enxergo. Para mim, parece que houve forças externas querendo acabar com a monarquia brasileira. Porque o Brasil era um império, entendeu? Era um país com autonomia global. O Brasil era, inclusive, um país que desenvolveu avião antes da galera, né? Fez muitas coisas. O Brasil era um país rico no mundo, né? Na época. Sim, comparado... O Brasil era muito mais rico que a China, que a África nem se fala. As universidades no Brasil, na época, não deviam a qualquer universidade do mundo. Você tinha uma elite educada, mulata... Né, com várias expressões, então assim, talvez do ponto de vista histórico tenha sido, cultural era mais Brasil. Era mais Brasil total. Mas gente, vamos lá. Quando foi, do ponto de vista mundial, o final das monarquias?
Fala aí você que estudou o ponto. A Primeira Guerra Mundial, tá? Justo, Foi quando caíram os grandes impérios, né? Tanto o Império Russo, como o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão. Isso foi em 1914 a 18, que aí surgiu toda a Revolução Russa, toda essa outra ideia. A queda da República foi em 1889. Mas você não acha que faz parte... Não é tanto tempo assim depois. Não, você não acha que faz parte do mesmo processo geopolítico? Não faz. Não faz. Até porque, nessa mesma época, estava tendo a unificação da Alemanha, a unificação da Itália como país, dos pequenos reinados. Então, você não tem como justificar o ponto de vista da revolução no Brasil com a influência externa. Tudo bem que teve, óbvio que tem, mas não é o papel fundamental como formador de força. Na época, assim, né, arrisco a dizer que talvez essa influência externa fosse de fragmentação, como a gente viu na América Espanhola. Perfeito, exato. Né? Então, assim, o nosso foi exatamente ao contrário, exato, né? Exato. Foi sobre a unificação, né, de território. Então, o que veio da Revolução, era ainda da Revolução Francesa e tal, me parece que era esse princípio de autonomia. Você tem as revoltas, por exemplo, provincianas da holandesa, quando expulsaram os holandeses, que os caras vieram e tal. Aqui, toda essa questão de independência era muito o que estava rolando na época. E o Brasil foi na contramão disso, né? Exato. E isso aconteceu lá no começo do século XIX, 1811. Todas as independências dos países latinos estavam acontecendo, né? Ali sim, você teve uma força que vinha da Revolução Francesa. Eu acho que aí teve uma influência. Para tentar impedir a formação do Império Brasileiro. E aí que esse brother aqui, ó, José Bonifácio, junto com Dom Pedro I, mantiveram essa união e o Império Brasileiro foi formado. Isso foi de 70 anos atrás. Lá você teve uma puta influência. Só que aí o Brasil se consolidou. E o Brasil foi império durante 70 anos. Pois é. Né? Então, as razões da queda do Império Brasileiro não eram essas, porque o Brasil já estava unificado. Mas não é questão de estar unificado, E as revoltas pós queda do Império foram revoltas pró-monarquia. Você tá entendendo? Então, mas as revoltas foram pró-monarquia, não é o contrário, entendeu? Mas é isso. Mas revoltas pró-monarquia significam um sentimento interno de volta à monarquia. Não, então, você teve isso, só que isso foi externo. Pra você ver como que a queda da monarquia foi um processo externo. Não foi, cara. É pelo contrário. Você tem algumas revoltas, então. Por quê? Porque o golpe foi dado de dentro pra fora. Não foi, cara. Mas foi monarquia, cara. Foi o que tá escrito no livro, só se foi, cara. Vamos mudar de porque o Thomas Juliano me ensinou isso. Vamos pedir um VAR. Vamos pedir um VAR aí. Vou ligar pro Tominhas. Porque se você observar o comportamento do Brasil perante ao mundo pós-queda do Império, não é um comportamento de soberania. Cara, a Constituição de 1894, que é a primeira Constituição republicana, você vê como não é isso. Ela era uma Constituição que ela era federalista, cara. Ela era ela distribuía poderes aos estados, né? Ela tinha uma inspiração nos Estados Unidos. Mas não, os Estados Unidos era contra a Revolução Francesa. Os Estados Unidos foi... Mas não estamos falando de Revolução Francesa. O que eu tô falando é... Que veio um movimento externo que influenciou essa ruptura. Porque é só ver aonde acabou o Brasil, pô. Aonde acabou o Brasil? O Brasil, depois desse golpe, ele acabou integrado ao sistema internacional e hoje nós somos comandados pelo globalismo, porra. Cara, mas esse sistema internacional nessa época, Monarca, ele nem existia, cara. Que existia, cara, para. Essas instituições... Mas em forma do quê, cara? No forma de poder, de controle, de network. Mas como, cara? Quem que era esse poder em 1889, cara? É a Igreja Católica, entendeu? Não é Igreja Católica. Não, como assim? Como assim? Não, mas você tinha de fato, depois desse argumento histórico, você tinha padres maçons, mas aí não é a Igreja Católica. Então, ser maçom já não é a Igreja Católica. Sim, então, mas você tinha padres que apoiavam esse movimento, e isso foi uma das influências políticas. Eu entendo que, beleza... A maçonaria, sim, cara, mas a maçonaria interna.
Que era formada pelos... A maçonaria é um movimento internacional. Bom, nesse ponto de vista... Sim, a maçonaria é um... Assim como o catolicismo também é um movimento internacional. Exatamente. Mas é isso que eu tô falando. São essas superestruturas que comandam geopoliticamente o mundo há milênios. Sim, cara, mas eu não acho que eles foram responsáveis pela... Foi o brasileiro médio que fez a revolução. Não. Foi da cabeça... Não. Pelo contrário. Fazendeiro... Não foi, mas foram... De Tocantins. Nesse evento específico foram as forças internas, cara. Tá bom. E o Sepotato ou Sepotato? Hoje eu concordo. Hoje você tem influência externa fodida. O Brasil segue isso, cara. Você vê no dia a dia. Pelo amor de Deus. Como o Brasil é retrato de... E não vai mudar, né? Não vai mudar. Qualquer dúvida, pergunta na ONU e no OMS, cara. É você isso aí, cara. No Brasil não vai mudar isso, cara. Não muda. Deixa eu perguntar. Você acha que o Bolsonaro podia estar elegível hoje? Deveria estar, né? Legalmente. Você acha que deveria? Claro. Ele tem uma... ele é bem quisto por grande parcela da população. Ele representa um lado político que não está no governo, né? Que não está no poder. Então ele tem legitimidade para concorrer, na minha visão. Mas por ele... representar boa parcela da população. Isso, então, é igual o Lula também deveria estar elegível em 2018? Eu acho que sim. Independente de crime cometido ou não. E eu não tô falando que o Bolsonaro cometeu crime... Cometeu, mas não tô falando que ele deu golpe, tá? Isso eu discordo, mas... Não é independente de crime, não. É que a forma com que o Lula foi preso, obviamente, foi transformado em arma política o movimento da Lava Jato, que focou um grupo político do Brasil só para tirar ele de cena. Isso aconteceu. Por influência externa, obviamente. Então, tipo, não é como se a Lava Jato... Deixa eu perguntar uma coisa, só para contextualizar aqui. Você acha que, por exemplo, se o cara ele vai para uma universidade americana e ele aprende técnicas para caçar bandido ou para não sei o quê, e essas técnicas ele aplica e dá certo, como foi os caras da Lava Jato, você acha isso uma influência externa de alguma maneira? Não, ou você acha... isso por si só não. A questão é o cara aplicar essas técnicas que ele aprendeu para caçar um lado político só, entendeu? Porque se você falar que só o PT roubou no Brasil nesses últimos 30 anos, você tá de sacanagem comigo. Uhum. Então, o foco foi para tirar um adversário político de uma elite internacional naquele momento. Então, se a Lava Jato tivesse caçado todo mundo por igual, entendeu? E não tivesse focado num grupo político só, aí eu acho que tinha mais credibilidade para falar que era um movimento independente, né? Eu entendo, mas você não acha que esse argumento é tipo, você tá olhando a história como um agente externo? Então, assim, do ponto de vista da promotoria. Então, eu descobri um crime. Tudo bem que tem vários outros crimes. E aí eu descobri que esse crime foi o maior da história, que eu nem sabia que era. E eu fui puxando, foi aumentando. Eu não tenho o dever de seguir e esgotar desse crime, né? Porque o argumento aqui é só porque dá a impressão de que, puxa, cara... eu tenho que, de alguma maneira, não ir tanto, ou eu não posso ir tanto se eu não começar a pegar o outro do outro lado que não foi. A investigação da Lava Jato foi praticamente começou como um acaso. Não, né? Mas o problema é que se você for a fundo no que seria, ou no que deveria ser a Lava Jato, você vai literalmente prender todo mundo. Todo mundo. Você vai acabar com a estrutura hierárquica brasileira. Porque todos os políticos... não vou falar todos, mas 99,9% dos políticos e das pessoas que estão no Estado há décadas, todas elas têm um nome sujo. Todas elas fizeram conluios, todas elas tiveram vantagens indevidas do Estado. Então, se a gente fosse pegar a Lava Jato para realmente fazer a limpa, não ia sobrar ninguém. Entendeu? Então, mas a Lava Jato não foi nesse sentido de fazer a limpa. Ele foi no sentido de fazer a limpa de um lado político, de um espectro, de uma... facção política do Estado, entendeu? Foi justamente por isso que ela não foi bem sucedida. Até porque quando a Lava Jato queria ir para o resto das facções, ela foi cortada. Mas, cara, deixaram eles de um lado só. Entendeu? Mas essa visão política que estava no governo há 15 anos, velho. Tipo, ele é para qual outro lado?
Se quem tava no governo fazendo isso era essa mesma facção, que é uma facção. Mas toda... Nos últimos 14... Desde 2002, essa facção tava no poder. Mas tudo é facção. A Lava Jato foi estourada em 2014. Tudo é facção lá, cara. Todos os partidos políticos Tudo são bem, facção. mas quem que a Lava Jato pegaria? Essa que é a minha pergunta naquela época. Todos. Não, pegou quem tava no poder, quem tava fazendo o negócio. Se tivesse outro, seria o outro, pô. Não, esse é o problema, não seria. Você acha que teve seleção? Seleção. E você acha que a natureza do processo, vamos lá, assim, grosso modo, tá? Do processo da prisão do Lula e do processo da prisão do Bolsonaro, a natureza das provas... Ambas políticas, né? Você acha que a política está corrompida em algo... Na essência. Você acha que os dois deveriam, assim... Tem um que tá mais corrompido, tem outro que você acha... Ou não, eles são nulos do mesmo jeito. Caralho, mas e toda aquela instância, e 10 juízes, e tripartite, e foi sendo validando as decisões. Você acha que todo o sistema, ele não tem que ser melhorado? Eu não tô dizendo que o Lula é inocente. Não, claro. Não. É sobre o processo em si, né, que a gente tá falando, né? Então, mas o vício do processo, assim, né? A partir do momento que o STF toma uma decisão política para acelerar a prisão de um candidato, tem algo errado aí, na minha visão, entendeu? Independente se eu gosto do candidato ou não, ou se eu acho que ele é inocente ou não. Sim, mas é que ele foi preso antes dessa questão eleitoral, apesar de ser um líder político. E lembra daquela missa satânica lá que o Lula fez em São Bernardo? Não, cara, eu não tô aquela palha do Lula. Não. Eu tô discutindo o tempo de até cumprir a decisão e tal, e o respeito ali do Lula por ter sido uma autoridade, para mim foi diferente, foi muito mais autoritário. A natureza do processo e tal, ela foi muito mais... Isso para mim o Supremo concentrou poder e expertise, e para tirar o cara ali, ele fez um negócio muito mais grave. E assim, eu não sei nem se teve esses vícios na questão da Lava Jato. Era uma coisa muito mais pública, era uma coisa que a gente tinha muito mais acesso à informação. Não, por exemplo, só do juiz do Sérgio Moro começar a usar a mídia para ganhar o caso, que foi ele fez. Isso foi inédito. Sim, isso foi inédito. Isso não é o que o juiz deve fazer. Mas e o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes é um péssimo juiz também, entendeu? Não é... Você tá entendendo? Não é um erro que justifique o outro. E outra, quando o Supremo decide que é prisão de segunda instância, a revelia da Constituição, que não está descrito que deveria ser assim, ele está tomando uma decisão política igual ele tomou da censura. Mas isso foi Tanto que uma o Lula... mudança de entendimento do STF. Mas não é, mas ele não pode entender o que ele quiser, ele tem que respeitar Foi uma mudança de entendimento do STF, dos Mas ele não pode entender o que ele quiser. O STF tem que seguir à risca a Constituição. Então, mas calma aí, mas Mas eles concordo, não podem mudar de entendimento, entendeu? Eles não podem criar uma interpretação à moda caralho da cabeça deles. E quando a sociedade aceita que isso acontece pra punir alguém que a gente não gosta, que é o Lula, naquele momento a gente deu um poder de interpretação pro Supremo, que no final das contas ele veio a usar novamente para mudar de ideia e dizer que não, a prisão de segunda instância não estava certa. Então o que você está falando é o seguinte: devia ter tido uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que passasse pelo Congresso para falar, nós não toleramos mais alterar a Constituição, e aí nós alteramos a Constituição, aí o Supremo pode pega e ratifica isso. Então, mas isso não necessariamente, ou seja, isso não é um problema da Lava Jato em si, então. Não, isso é um problema do político brasileiro. Do processo, isso que eu tô falando. Isso não é um problema da Lava Jato. Não é que a Lava Jato que perseguiu, entendeu? Houve uma perseguição, sim. A Lava Jato se tornou... Só quando o Sérgio Moro começa a se tornar um juiz mídia, outra coisa que tá errado e que a gente critica no Supremo também, que eles são juízes superstars, que dão entrevistas, que falam que derrotou o bolsonarismo, que tá toda hora aparecendo e vai em evento e tudo mais. O juiz não é. O papel do juiz é ficar quieto. Não, eu tô longe de defender o Moro, tá? Não, mas é bem diferente, né? Eu não sei se é bem diferente, não. Eu acho que... porque não foi provocado pelo Moro, né? A partir do momento que a Lava Jato começou a envolver nomes desse calibre, a própria mídia foi atrás, né? Não é que o Moro saiu lá... Mas o Moro se aproveitou.
se aproveitou da mídia para construir um caso contra alguém que ele tava que ele deveria ser imparcial. Por exemplo, aquele Ele não julgamento. deveria construir o caso contra o Lula junto julgamento- à mídia, quando ele deveria ser um juiz imparcial. O julgamento do Lula que foi transmitido tudo. Eu já não sei se vocês tiverem essa informação, vocês me falam. Eu acho que isso não cabe o juiz em si decidir se pode ou não, né? Não sei como que é isso. Transmitir? Porque eu acho que Tem que isso foi uma seguir a coisa. lei, né? Então, aí eu acho que é a própria lei que. Mas você não acha que o Moro se aproveitou como um juiz superstar? Ele acabou até eu indo acho virar que político depois, pô. Não, eu acho que o Moro, ele. Isso não parece alguém que não estava agindo politicamente, parece que alguém que era imparcial. O Moro mas essa é não uma- parece ser um essa é primeiro uma- imparcial. Mas como é que Essa é você uma vai ter conclusão que você tira depois do processo. Beleza. Depois de tudo. No momento, aí eu te falo da minha percepção do momento em si. Porque Eu tem um fui outro na lado. Lava Jato Tem um também, outro tava lado. felizão Tem um com outro o que lado seguinte, acontecia. porque o que você tá. Eu entendo o que você tá falando, mas você tá esquecendo do outro lado. Que é o seguinte: o Lula sempre foi o cara do sistema, né? Aí eu te pergunto, como que um cara que é um juiz de primeira instância. Essa é uma boa pergunta. Então, por isso que eu tô te falando. Será você que tá- ele consegue fazer isso em apoio internacional? Será que ele consegue manter isso sem ter uma divulgação? Entendeu o que a gente dizer? Porque quem que é o cara do sistema? Então é o tem Moro divulgação. ou o cara do sistema é o Os dois Lula? são sistema. Mas aí eles estão se matando por quê, então? Porque é o teatro. Porque é a forma com que a elite Tudo é coordena a teatro? política, Tudo é claro. teatro? Você acha que tudo. Entendi. Você acha que a sociedade é uma grande hipocrisia Foi e, dividir pra conquistar. e esses caras estão ali em cima controlando isso. Controlando o teatro e fazendo a novela para que a gente acompanhe a novela e perca tempo enquanto as decisões importantes são feitas sem ninguém ver. E o Trump, o Putin, o Bibi, tá todo mundo todo teatro. Então a gente não tem pra onde ir. Não, a gente tá fudido. Então nós somos MBL. Então voltamos pro MBL, então, porra. Que é exatamente o que os caras estão falando, Que é porra. tudo teatro. Que é tudo teatro e que tá essa força de. E eles são atores agora. Mas então, mas, cara, é muito triste isso, Monark. Porra, Dá pra viver assim, velho? Tá, tamo vivendo. Tamo vivendo, né? Mas cadê a busca da felicidade, irmão? Tá pra você ser feliz, você só não vai mudar o mundo. E a verdade? Morreu? A gente vive no mundo da pós-verdade, né? O pós-modernismo, né? Então aí. E você acha que. Por isso que tem tanto vou- homem trans aí. Junto com a verdade. A verdade tá dentro de cada um agora, né? Aí fudeu, né? Só dentro, porque por fora você não sabe mais. Exatamente. Bom, a gente chegou na conclusão, então, que. Para encerrar esse assunto, que eu quero trazer um outro. A gente chegou na conclusão, então, que tanto o processo do Lula como o processo do Bolsonaro é a mesma coisa. Todos os processos são políticos, tem aspectos políticos. Eu acredito que o Lula mereceu mais do que o Bolsonaro merece agora, né? Mas todos eles são processos políticos coordenados internacionalmente. E posso fazer uma outra coisa, só para terminar isso aí? Claro. Se tivesse Lula e Bolsonaro, você votaria em quem? Eu não votaria, cara, eu nunca voto. Você nunca vota? Nunca voto, eu não votei na última vez, porque é teatro. Eu realmente acredito que é teatro, entendeu? Então pra mim tanto faz, que eles vão decidir quem ganha no final das contas, entendeu? Pra você tanto faz mesmo. Tanto faz, cara. Pra mim a batalha tá aqui, ó. Você tá bem perto do MBL, então. Cara, não. Se tanto faz. Eu defendo a liberdade de expressão, né? Ah, sim. Eu tô bem longe do MBL, na verdade. Dessa pegada, então, pra mudar um pouco de assunto, que você falou do pós-modernismo, que fudeu. Você acha que Deus morreu? De uma certa forma, assim, que... Morreu a crença das pessoas em Deus, né? Não, sim, perfeito. É isso que eu quero dizer. Você acha que... A maioria das pessoas nem sabem o que é Deus de verdade, entendeu? Há muitas dos religiosos não têm um entendimento do que seria Deus. Eles acham que é o melhor amigo. É o cara que tá julgando todo Gente mundo. fina ali. O cara que faz você ganhar na loteria se você rezar pra ele, entendeu? E não existe inferno, todo mundo vai se salvar no final. Todo mundo é um negócio meio do que você sente, né? É uma autoajuda, né? Virou tipo uma autoajuda, assim, né? Você se sente bem, então você, com aquela religião, né? Você tiraram a cruz da equação. Virou um grupo político, na real, né? Virou um grupos sociais e grupos políticos de autoajuda, né? Sim. Você, em algum momento dessa turbulência que você viveu, você se apegou a Deus, a religião, alguma coisa assim, não? Ou a tua interpretação do sagrado mudou depois dessa tua dificuldade, alguma coisa, ou você sempre pensou do mesmo jeito? Eu não vou dizer que eu sempre acreditei em Deus, porque eu tive uma fase de ateu até os 19 anos. Mas
Eu acredito em Deus, eu continuo acreditando em Deus, só que o Deus que eu acredito é um Deus lógico. Ele não é um Deus dogmático religioso, entendeu? Então... Ele não é um Deus transcendente. E você acha que ele tá cagando pra gente? Sim, um transcendente. Ele é um Deus das coisas reais do dia a dia, não da metafísica, daquilo que está... Não, ele é justamente o Deus da metafísica. Sim. Porque ele é a causa não causada. Ele é o estopim da realidade. Certo. Esse é Deus. É o primo mobile. Isso. Mas ele tá cagando pra nós aqui ou ele atua aqui? Não, eu acho que ele não é que ele esteja cagando. Eu acho que dentro da lógica universal pré-concebida de Deus, ele não cagou pra gente, entendeu? Uhum. Ele criou uma lógica que leva em consideração a consciência, a existência de uma forma amorosa, digamos assim. Ou seja... Mas, de certa forma, indiferente. Não é que é indiferente, eu acho que ele só não atua depois do estopim, entendeu? Entendi. Tipo, é como se ele tivesse criado o estopim, criado a realidade, setado as regras. Uhum. Essas regras são observadas num sentido de serem justas perante a nós. Uhum. E elas atuam... E você chamaria isso de lei natural, por exemplo? Pô, pode Ele ser. criou essa lei natural e desencanou, deixa aí que vocês se viram. Livre-arbítrio. A partir do momento tá com vocês, eu te dei todas as ferramentas de vocês construírem Uhum. uma sociedade boa pra todo mundo, né? Te dei os meios aqui, te dei aqui o carvão, você vira aí, faz o trem funcionar, faz a churrasco Até porque com ele churrasco. dá o livre-arbítrio, Uhum. certo? Então, se um Deus dá livre-arbítrio e depois fica mexendo na vida de todo mundo, não tem livre-arbítrio. Entendi. Ou tem livre-arbítrio, ou Deus trata a gente como pecinhas no tabuleiro e vai mexendo quem ele gosta e quem ele não gosta. Você acha que ele desceu aqui? Não. Tá. Não acho. Não acho. Mas o que eu acho é que, dentro da lógica da realidade, pode ser, sim, ter tido uma formação espiritual, metamaterial, né? Metafísica. Amaterial, Uhum. ou imaterial, que tem influência sobre o aspecto imaterial, mas não seria Deus fazendo isso. Só a lógica de Deus construindo estruturas espirituais que afetam o mundo material. Que você não consegue se comunicar com ele. Não com Deus. Com Deus, Mas não. você Com consegue esse se cara aí. comunicar Com esse com cara aí. Um plano espiritual derivado da lógica universal. Com esse criador, ele é inacessível. Ele é inacessível do aspecto... Você não consegue materializar ele, entendeu? E trazer ele pro mundo físico. Ele é tão perfeito que nossa imperfeição não consegue comunicar. Conceber ele na sua plenitude. Entendi. Mas você tem um diálogo com ele através da sua própria criação. Uhum. Aí sim, através das suas regras. A gente se comunica com Deus através das suas regras, respeitando, tendo um entendimento do que elas seriam, entendeu? Entendi. Porque o universo ele funciona de uma forma. Ele tem regras, tem estruturas físicas e metafísicas. Quanto mais você observa essas estruturas, tem um conhecimento, um entendimento e você absorve isso, você pode dizer que esse processo é uma forma de se comunicar com Deus. Sim. E você acha que o inferno existe? Eu acho que ele existe aqui em Terra. Você acha que a gente já está no meio que no Acho que inferno? tem muita gente que vive uma consciência do inferno. Tá. Que acorda todo dia e internamente ela vive o inferno. E condenação, assim, sofrimento, danação. Eterna? É. Não acredito. Você não acredita. Pra mim não faz sentido lógico, Entendi. entendeu? Não faz sentido um Deus infinito criar uma realidade finita e punir os erros dentro de uma finitude Num sofrimento infinito. numa realidade infinita. Pra mim é ilógico isso, é desproporcional. A carga energética não bate. Então eu não acredito nesse inferno, não. Mas acredita numa eternidade. Eu acredito na eternidade da alma e da experiência da e do alma. observador. Porque o observador é um aspecto fundamental da realidade. Uhum. Você não tem uma realidade possível sem um observador. Qualquer realidade que não possui um observador Pressupõe. não é real porque não tem ninguém Observa. para ser real para. Sim. E a noção de tempo se perderia completamente sem um observador. Porque se não tem ninguém para observar o que acontece fisicamente, o tempo não passa, ou o tempo passa instantaneamente. Então qualquer realidade sem observador aconteceria num instante. Então a realidade pressupõe um observador. Então o observador é um aspecto fundamental da realidade, então ele permanece
fora do aspecto material. E a único ser que teria toda essa questão fora tempo das percepções no instante seria esse Deus que está inacessível e que a gente Que é não onisciente. consegue. Que é onisciente. Então ele sabe tudo o que aconteceu, o que vai acontecer, o que aconteceu no passado. Pra ele não tem graça. E não a tem passado e existência. presente, é tudo um presente contínuo, é um átimo, é um É momento. só existência. É como só se ele pegasse tudo que existisse colocado numa bola e visse de fora, fora do tempo e fora do espaço. Ele enxerga tudo ao mesmo tempo, instantâneo. Deus é muito chato ser Deus, eu acho. É horrível ser Deus, na verdade. Você acha? Porque você não tem graça, né? A graça é não ser Deus, né? E se você convencer as pessoas a deixar de fazer o mal e você só vai aumentando o bem, não é legal isso? Mas é que Deus já... Ele não age, né? Ele diz. Deus já viu... Você acha que ele não age, Eu né? acho que ele não age. Entendi. Se ele agisse, Ele é saberia bom em si o mesmo. resultado. Ele é bom em si mesmo, foda-se. Deus poderia calcular todas as realidades possíveis Sim. e saber tudo o que aconteceria, entendeu? Mas ele age. O Doutor Estranho, né? Ele não entra no metaverso. Né? Mas ele age. Porque como ele é o criador. Ele agiu uma vez. Tudo bem, mas ele agiu uma vez que é agir sempre. Porque existem pessoas fazendo bem através dele porque ele agiu. Ou você acha que esse bem é uma lei natural que as pessoas aqui aprendem sozinho e você, assim, tipo, sozinho você consegue diferenciar bem e mal sem nenhuma noção de bem e mal puro? De belo. Eu acho que ele criou o bem e o mal. E eu acho que ele criou o bem e o mal da forma que o bem é mais eficiente que o mal. Portanto, o bem vence no final, porque é uma forma mais eficiente de organização do que o mal, entendeu? O mal é o caos, é a ordem e o caos. Eu acho que o mal acaba trazendo um colapso sistêmico de qualquer sistema, entendeu? Já o bem, ele perpetua o sistema. Então... Deus criou as regras do universo de uma forma com que o bem tenha uma vantagem estratégica. Ele é funcional. É possível tirar o bem do mal? Não, você não consegue ter a noção de um do sem mal o outro. só sai mal, não sai bem. Porque, o que seria o bem sem o mal, né? Não, é ao contrário a pergunta, né? Se, por exemplo, porque a gente... Dois lados, na verdade. O que seria o mal sem o bem? Porque assim, é diferente, né? Você pensa assim, por que existe o mal? Né? É uma coisa aí que é o fundamento da maioria das dúvidas, né? Do livre-arbítrio. Sim, mas as pessoas não têm esse entendimento, né? Mas se você invertesse a pergunta, que é o que a gente conversou aqui até agora, o mundo é mau, as coisas são maus e a raridade é existir o bem. Então a pergunta passa a ser, por que existe o bem? E se existe o bem numa realidade de bosta, de mal, então... o bem saiu do mal. Então, essa é a pergunta, né? Cara, ou não, a gente aprende aqui e isso é uma coisa condicionada, é regra, como 2 mais 2 é 4 em qualquer situação, você pode identificar bem e mal independente se você ser ateu, por exemplo. Eu acho que a forma com que Deus criou o universo e a realidade, ele criou de uma forma dualística. Então, a gente tem energias negativa e positiva, o bem e o mal, né? Feio e belo... que é um padrão universal, né? Então, faz parte do plano de Deus que existam essas duas forças, né? Então, eu não sei nem se ele tem preferência por uma ou por outra. Entendi. Ele só criou isso porque era necessário para que existisse a realidade. É a lógica necessária. Então, nós preferimos que o bem vença porque a gente acredita que seria uma realidade mais gostosa de se viver se fosse uma realidade benéfica, certo? Então, por isso que a gente... gosta do bem, né? Mas, por exemplo, alguém que tá no poder máximo, talvez ele veja o mal com outras formas, né? De outra forma, talvez ele aprecie o mal, a beleza do mal, de uma forma... fascínio, né? Porque... mas aí fica confuso pra mim. Porque aí você tiraria o belo do objeto. E passaria pro belo pra... Não, você tira os absolutos. Na área individual. Né? Mas o belo... O belo existe. O belo existe, ponto. Independente se você acha mas que o belo não é necessariamente o belo, quando eu digo mal belo, ou bem, né? O bem. Não. Você acha que o bem e o belo estão ligados? E o verdadeiro, sim. Sim, com certeza. Bem e o belo. Então não existe nada belo que é mal. Não existe. Tem. Não. Tem. Ou se tem. Vai ali no Ipiranga, no lugar pra você ver. Vai. O quanto de coisa boa que é má. Não, esse aqui. Mas essa foi boa. Não, mas cara, do ponto de vista de... é o bom, o belo e o verdadeiro, né? Aquilo que
O que eu quero separar é... É que a verdade não é bela, né? O belo não tá nos olhos de quem vê. Entendeu? O belo tá no objeto em si. Padrão. Não, No objeto é um ente que tá aqui na Terra. Eu entendo o ponto do Monark quando ele fala assim, não, a gente é uma lei natural, mas eu não sei se o ser humano ele hoje está perceptivo a esse tipo de verdade, de ele por si só, numa era de pós-verdade, perceber as verdades que são absolutas, as verdades que, né, as belezas que são absolutas e as bondades. Então, por exemplo, você discorda que se você está morrendo de câncer, o que é melhor, objetivamente, morrer com dor ou morrer sem dor? Sem dor. Morrer sem dor. Então, isso é um bem objetivo. Né? Então, esse bem, ele está na realidade objetiva. Ele existe, ele é palpável e todo mundo consegue... senti-lo e vê-lo, sim. E isso nem Deus consegue mudar. Até como 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 vai ser 4 e nem Deus pode mudar. Sabe por quê? Porque senão ele está contradizendo ele mesmo. O Rubinho, meu contador, ele consegue mudar isso. Ele é um Deus, então. O Rubinho, esses dias, fez umas contas malucas. Deus não faria isso, né? Não tem sentido. Não é coerente, porque Deus é lógico. Exato. Não é coerente com a própria lógica divina. Porque Deus é lógica, né? Eu concordo. Sim, também. Eu concordo. Deus é matemática, porque Deus é a existência. É o que é. É o que é. É o que é. É o que tá aí. Da forma que é. E a vida é essa. E a forma sempre acontece. A forma que as coisas se expressam é sempre de uma forma lógica. Sempre existe uma lógica na expressão das coisas, né? Que é Deus. E que a gente às vezes não consegue apreender isso e aí esse é o conceito questão do pecado, né? Que a gente não consegue... seguir a lógica de Deus. Seguir a lógica de acordo com o que deveria ser 100%, né? Quando que... Você falou que você foi ateu aí, né? Quando que você, mudou a chavinha ali? Que teve alguma coisa... Qual que foi pra você falar assim, não, calma aí, cara, não. É curioso isso. Eu nunca fui ateu. Eu talvez não sabia como que realmente era, mas eu sempre soube que tinha alguma coisa na minha cabeça, eu digo, sim, né? Claro. No meu coração. Seu âmago. No meu âmago, perfeito. Quando que você... Qual que foi o teu... Eu sei que o Caio foram os livros, né, Caio? Não, eu fui ateu não praticante, né? Eu me declarava ateu, até pouco antes de me casar, assim, eu era ateu mesmo, né? Então, médico ateu. E completamente incoerente, né? E depois isso aí eu fui mudando também. Pra mim foi uma coisa natural também. E foi por... eu queria ter um conhecimento quase que científico do negócio. Científico no sentido de testar. Se for assim, se existe a graça me mostra. Eu quero ver, eu quero analisar cientificamente, assim, né? E aí, cara, eu fiz uma abordagem, assim, técnica, assim. Bom, não tem os doutores da igreja, né? Tem os doutores da igreja. Então eu preciso primeiro ler o que os caras falaram. E aí, cara, assim, fui entendendo, vendo e vendo. Não dá pra você ter na minha visão, você ter um entendimento de mundo sem aprofundar coisas da cristandade, na cristandade aí que eu tô falando, Idade Média e tudo mais, porque isso pautou o nosso comportamento hoje. Então, assim, a minha aproximação, ela foi pelos clássicos, pelos gregos, e depois esses caras, eles meio que desembocaram nessa cultura cristã aí, né? Então, tem vários, né? Então, no meu caso, foi isso, né? Pelos livros que você está falando, mas é porque eu fui... O interesse, eu não sei dizer de onde veio, né? Mas foi o conhecimento que já... Tá vivo, né? A gente tá vivo... Entender essa porra, né, caralho? Dura 2000 anos. E você, Monarcão? Cara, a vida ficou muito difícil pra mim, numa época. Passei por uns momentos difíceis. Você diz na época maldita. Não nessa época. Antes, na verdade, né? Já tive outros processos difíceis. Aí, porque eu fui criado dentro do background religioso, né? E aí, com uns, 11, 12 anos, eu parei de acreditar em Deus e fiquei meio rebelde, porque a religião, ela consegue matar pra caralho, né? O seu interesse por Deus, porque eles têm uma visão meio rasa de Deus, né? Pelo menos no centro espírita que eu frequentava. E você via as pessoas, como elas agiam umas com as outras e tal, você fala, porra, esses são os caras que estão estudando Deus, mas eles não põem nada em prática, tá ligado? Uhum.
Então eu acabei acreditando que Deus não existe, tá ligado? Mas aí, cara... Meio que uma reação ao estado de coisas que você tava vendo ali, né? É, uma reação a uma doutrinação religiosa meio burra. E... Só que quando você vai ficando mais velho e entendendo mais do mundo... E logicamente pensando sobre a estrutura universal, você tem que chegar na conclusão que Deus existe. Porque logicamente ele precisa existir. Não tem como nada criar tudo. Como que o nada surge tudo com regras complexas? É o ato-ação, né? Tô ligado. Então você precisa ter uma causa não causada, né? O primo mobile, é o primeiro a primeira causa, né? Ainda que seja do Big Bang, né? E esse raciocínio me fez acreditar em Deus, né? Teve palestras do Jordan Peterson que eu acompanhei, que ele explica muita coisa, faz uma análise metalinguística da Bíblia e ele faz muitos bons pontos que abriram mais minha mente e fortaleceram mais o entendimento do que seria esse Deus, do que seria essa causa não causada e como ela opera no mundo físico, né? Então foi nesse processo, assim, com os 20 e poucos anos, que eu voltei a acreditar em Deus, ou pelo menos me defini como uma pessoa que acredita em Deus, né? Genial, acho muito bom. O Reginho... Fala, meu. Fala, Tartaruga Ninja. O Brambila falou aqui que ele era ateu também, né? Até os 18 anos. Aí, quando Deixa a Lourdinha saber disso. Aí quando ele fez amor pela primeira vez, ele passou a acreditar em Deus. Porque ele, ai meu Deus, Jesus! Velho, se a Lourdinha ouvir isso, velho, ela vai sair da esteira pra te pegar com a chinela, mano. Vai, brincadeira, foi o Brambila que falou isso, não foi outra pessoa. Foi o namorado dele. Vai, toca o barco aí, vamos lá. Cara, não sei nem pra onde que eu vou agora. Ai, cara. Não, animal. Sabe por que por que eu trouxe esse papo? Porque eu tenho uma sensação, Monark, de você, que você é um cara que, tá muito triste, cara. Você tá achando triste? Não, cara, Você tem me deprê, velho. Não fala assim. Fala Cadeira. Assim. Sorriso lindo que você tá hoje, eu tô te olhando aqui. Olha lá. Mas, cara, não digo mais triste, mas descrente, sabe? Isso me angustia. Não é que eu tô descrente, eu tô realista, né, cara? Frustrado, provavelmente. Foi muito frustrante esses 2 anos aí. Foi muito frustrante. Cara, eu perdi, né? Eu defendi liberdade de expressão e perdi, né? Tá, cara, mas perder aqui não quer dizer nada, cara. Beleza, mas eu não acho que eu tô depressivo, sinceramente. Eu só não sou mais... Quando você apanha muito, você muda um pouco, né? Mas você é um cara tão bacana e tão legal, velho, e tão solícito que eu gosto de ver você feliz, velho. Isso me incomoda. Quem sabe eu consigo ficar feliz? Eu gostaria de ver um otimismo vindo da sua pessoa. Mas e esperança? Me fala aí, esperança. O que você acha? Você tem? Como é que... Esperança no quê? Esperança é de mudar alguma coisa dessa porra que a gente falou até agora, velho. Eu não sei, Você acha que não? Se mudar, vai ser pra pior, provavelmente. Sim, eu também acho. Por isso que eu tô... Que pariu, velho. É isso que eu tô falando, caralho. Alguém aqui, por favor, me ajuda, caralho. Você tá felizão mesmo, Monark? Caralho, moleque. Mas eu acho que nem é uma questão de ser otimista ou pessimista. Isso não muda também, a realidade também, né, velho? É uma questão de eu tenho os meus princípios, tenho as coisas que eu acredito, e eu vou continuar defendendo isso, mesmo perdendo ou não, entendeu? Mas, porra, não vou falar pra você que tô animado com os resultados, não. Porque tem sido só dor de cabeça e soco na cara, entendeu? Basicamente tem sido isso a minha vida. Então, tomara que dê tudo certo. Eu vou continuar defendendo as coisas que eu acredito. Mas é difícil, a vida é difícil. A vida não é fácil. Justo. Você teria um filho hoje? Já que a vida é assim... difícil, mas eu faço essa pergunta com tanta trans, né, Monark? Fica difícil. É difícil. Mas trans não engravida? Você que conhece? Ah, eu não sei. Mas eu não tô longe de tecnologia, não. Mas porque assim... Só comendo trans realmente fica difícil. Porque às vezes eu penso assim, cara, puta, o Monarcão, ele precisa de uma boa esposa e de um filho. Pode ser. Pra poder abrir... Ter otimismo com a vida. Exato. É difícil conseguir mulher pra
pessoas que como eu, entendeu? Que são, primeiro, odiadas dentro da esquerda. Irmão, você não é um cara A maioria odiado. das mulheres são esquerdistas. Você não. Não. Primeiro, você não é um cara odiado. Vamos lá. Tua percepção de mundo também tá um pouco alterada. Pode ser. Você não é um cara odiado e a maioria das mulheres não são esquerdistas, tá bom? Porque a maioria delas constituem família. Elas podem ser na juventude. E depois, quando elas começam a constituir família, elas percebem que não é o caminho. E eu vou te falar uma coisa, hein? Na época Olha, a última mulher que eu saí que não era esquerdista era trans, viu? Será que era anarcocapitalista? Era trans e anarcocapitalista. Ô, Monark, então quer dizer que apontava pra direita? Das operadas, na verdade. Tiraram o ponteiro dela. Não acredito nisso, velho. Não, mas é só, falando sério. Não é, cara. Não é. Não é, velho. Você tem que... Eu entendo esse pessimismo. Só que eu acho ele covarde. Já até falei isso no nosso grupo lá. A gente tem que ter fé que você tem e a gente tem que constituir família. Porque quando a gente constitui família, tudo muda na nossa vida. E aí você tem um propósito real mesmo, né? Ó, mulheres, Monark Real no Instagram. Quiser, se você tiver um útero. É Monark Real? Se tiver um útero. Por favor, só mulheres com útero. Monark por favor. Real. Ô, Monark, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Manda. Se tivesse um filho, o nome dele seria Calói? Eu acho que sim, né? Pra continuar a tradição. É. Não, mas a Calói seria a mulher dele, né? É verdade. Sim. A filha seria a Ceci, é isso aí. Não tô manjando tanto as marcas de bicicleta. Genial, cara. Alguém te pergunta aí que o Claudião, como é que tá? PV, mais alguma? Ah, não. Hoje vim só pra atrapalhar o baile mesmo. Fazendo 10 anos. Caião. Não, cara, eu acho, porra, genial, né? Genial, cara, Metemos puta. aqui um interrogatório final aqui, né, de metafísica. Pô, na verdade, não tenho uma pergunta. Eu tenho um comentário pra ele, porque... eu sou um cara muito otimista, né? Eu acredito muito nas coisas e eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. E aí você falou assim, muita gente não gosta de mim. Cara, Eu ia falar disso, eu acho PV. que a maioria das pessoas gosta de você. A Cara, gente tem uma visão muito também ruim, acho. velho. Eu também... A gente tende a sempre olhar pro lado negativo. Tipo, a maioria das pessoas não gosta de mim. Cara, tem muito mais pessoas que gostam de você do que não gostam. E outra, eu tenho certeza que as pessoas que mais se importam contigo, que mais gostam de você, são as mais importantes. Então, assim, se tem mais gente que não gosta de você, foda-se, não é importante, porra. Não vai agregar nada na tua vida. Ai, me dá um abraço, gordinho. Ai, Monark. Meio. Como que é o nome? Pessimista. Melancólico. Meio também vitimista. Mas é porque você não tá bebendo, cara. Se tivesse eu tava mais feliz. Pode ser. Cara, e assim, eu vou te falar... É que eu sou muito atacado nas redes sociais, né? Cara, eu vou então te falar... isso acaba dando uma percepção que tem ódio sobre você. Né? Eu vou te falar uma coisa que a gente viveu aqui, né? Então, quando você sangrou lá no tanque de piranha, cara, assim, a gente conversou com uma galera, cara. Aí veio gente aqui de tudo quanto é lugar. E nos amigos próximos e tal, cara, assim... E, velho, eu não me lembro, e não tô fazendo média contigo não, velho, de ninguém falar, porra, cara, não tô falando da atitude em si, mas de você ser odiado, ou das pessoas verem maldade Cara, eu não me lembro de ter ouvido alguém falar, até porque a gente ia tentar desenvolver isso pra tentar... Podem ter falado, puta, o Monark falou merda. Vacilou. Mas agora, de falar, mano, o cara não é uma pessoa legal, pelo contrário. Até os caras do MBL falam muito bem de você, do ponto de vista pessoal, né? Então... Não, eu agradeço, obrigado, valeu. É bom, por isso que é bom estar de volta no Brasil também. Porra, né? Lá nos Estados Unidos eu não conhecia ninguém. É o rei do escândalo, agora ele vai lá... Eu fui no escândalo uma vez aí. Mas pode ir lá. Faz tempo? Segundo... Não faz tanto tempo não. Pelo que o PV me falou lá, não tem quibe ao contrário, tem? Não, quibe invertido não tem ainda. Eu, pelo menos, não tinha presenciado. Eu não sei. Meu olho biônico detectou algumas lá, viu? Cara, eu quero terminar fazendo uma pergunta que a gente sempre faz pra todo mundo. Boa, cara. E eu acho que a gente até fez, mas eu queria ouvir tua opinião de novo, que é, o que é uma vida boa? Eu sei, né, abstrato, tudo, mas o que pra você é uma vida boa, velho? Eu acho que uma vida boa é aquela onde você se mantém fiel aos seus princípios e executa aquilo que você acha que é o melhor que você poderia fazer. Você tem liberdade para ir atrás do seu melhor. Do seu melhor.
Eu acho que essa é uma vida boa. Aquilo, quando você se mantém fiel a princípios sólidos e quando você pratica coisas na vida que você considera que sejam as melhores coisas que você poderia estar fazendo. Então, é muito o Gnut Selton, né? Conhece-te a ti mesmo. Tipo, você tem que saber quem você é. É uma busca interna. A vida pra mim, a vida é uma jornada de autoconhecimento, né? Sim, concordo 100%. E é grego, né? Totalmente. E a visão religiosa dele também. Se você for olhar do final, é muito parecido. De uma causa de uma causa social e tudo, causadora dessa realidade, e que de alguma maneira a gente não consegue. Existem forças intermediárias que atuam aqui na Terra, mas a gente não consegue ter essa relação. Então, é um pensamento, né? Bastante análogo, assim, eu diria. Sim, né, cara? sem dúvida. Irmãozito, Monarcão, cara, velho, você é muito gente Porra, fina. velho. Valeu, cara. Porra, obrigado mesmo, velho. Foi muito mais legal conversar com você. Pessoalmente é melhor, né? Com pessoalmente. certeza. Não tem o delay. Uma química, né? Tem a química, tem os hormônios também. Tem os feromônios, né, velho? Então, ainda bem que o Caio tem útero e... Você sentiu que tem alguém trans aqui nessa sala hoje, Monarca, ou não? Olha, só se for uma mulher muito feia, né? Ou uma mulher careca, né? A nossa direita. Duas! Irmão, obrigado. Saiba que estamos torcendo por você. Porra, total. Obrigado. E que gostamos muito de você. Você é um cara muito bacana. Obrigado, igualmente. E no que precisar, estaremos sempre à sua disposição. Obrigado mesmo, velho. Que Deus te coloque num caminho do otimismo que você merece. Tomara, obrigado. Valeu. E da felicidade. Agradeço. É isso aí, velho. Porra, obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo aqui. Um prazer. E, cara, conta pra gente as novidades, vai mandando atualizações. A hora que você tiver com essa ideia do podcast estruturada, cara, puta... Chama vocês lá, a gente conversa não, também. porra, cara, não, conta pra gente. A gente quer contar. A gente vai também, com o maior prazer, porra, mas ótimo. a gente quer... Saber o que quer tá acontecendo. É otimismo. Porque a vida... Eu também quero parar de sofrer um pouquinho, tá? Já deu, já. Queremos te receber bem aqui. Ô, Monarca, eu tive uma ideia, velho. Manda. Vamos marcar de gravar você contra 30 trans, assim? Bora. Ou, Bora. tipo, você contra 29 trans, você tem que identificar qual que é a mulher? Nossa, essa é uma boa ideia, cara. Vamos? Mas é difícil arranjar 30... Ah, é nada. Não, mas aí não precisa fazer 30, faz 6, velho. 6. 6 e aí uma é mulher e 5 é trans. Encontre a mulher. Tipo roleta russa, né? Encontra a mulher. Tipo roleta russa. É isso mesmo. Então, Mas se não encontrar, vai ter que... vai ter que beijar todas. Tem que descobrir se é trans ou não pelo beijo. Aí fudeu, aí né? Fudeu, né? Irmão, boa sorte, obrigado. Caião, irmão, mais uma vez é um prazer. Tamo junto. Bebezito! Obrigado. Fala merda, hein, velho. Graças a Deus, né, velho? É, mano, mas Tá bom. valeu, viu, meu velho? Falou. Arrombado, PV arrombado. Valeu, galera. Até a próxima semana. Valeu. Valeu. Tchau, gente.